Bem-vindos, malta, aqui a mais um episódio. Hoje podemos contar pelo primeiro regresso ao nosso podcast. Um regresso também para nos redimirmos, porque estávamos a aprender, estávamos a começar e não conseguimos ter a qualidade de som e tudo como era devido. Portanto, hoje connosco o Mr. Mário Nelson. Mário, obrigado por teres aceito mais uma vez o convite e por regressares aqui para darmos continuidade à nossa entrevista. Obrigado pelo convite. Realmente é um gosto estar aqui e dar-te os parabéns pelo trabalho que tens desenvolvido com os treinadores e a forma como abordas os temas, e dar-te os parabéns pela dedicação, porque acho que todos temos que agradecer. Eu também te agradeço a ti, porque ajudaste bastante no nosso início, vais ajudando ainda e, portanto, agradecer-te por isso, tens sido sempre uma presença, mesmo no background, uma presença muito ativa neste projeto. Portanto, agradecer-te também por isso. Mário, começo por te perguntar o assunto do momento, não é? Terminou agora aquela que estava a ser uma das séries de vitórias em Portugal, das poucas equipas a nível nacional a manter uma série vitoriosa. Tinhas só perdido, se não salvo erro, para a Taça de Portugal e infelizmente chegou agora ao fim. Como é que foi a reação da equipa a esta parte? Como é que foi gerir o hype todo e agora voltar com os pés à terra ou continuar com o hype, porque uma derrota não significa rigorosamente nada no trajeto que tem sido feito? Foi perfeitamente normal. Aliás, nunca foi muito assunto no nosso balneário, nem nunca foi muito assunto entre a equipa técnica, a direção ou os jogadores, porque nós íamos desfrutando semana a semana e nós temos o cuidado de dizer aos jogadores que no futebol tudo é efêmero, tudo tem o seu timing. Se tu ganhas, tu és o melhor e de 8 em 8 dias tens de estar a provar. E nós sabíamos que nem éramos a melhor equipa do mundo, nem éramos os piores agora porque perdemos. Temos a noção porque é que perdemos, e isso é o mais importante de tirar disto tudo, porque, como eu costumo dizer, há duas coisas importantes aqui. Primeiro é que este trabalho já vem da época passada. Havia realmente agora uma sequência de vitórias, mas já havia essa sequência na época passada e vinha um trabalho já de muito tempo. A última derrota que nós tínhamos tido era com o Abrantes, em Abrantes, num sábado à noite, e era a última derrota que nós tínhamos. A verdade é que eu tenho tido o privilégio de trabalhar com bons grupos de trabalho. Os jogadores são gente comprometida, são gente séria e são gente que não é uma derrota que os abala, porque felizmente tenho o privilégio deles quererem melhorar e quererem perceber que perdemos porque tivemos 20 minutos em que demos de avanço ao nosso adversário, em que o nosso adversário foi mais competente que nós, não teve nada a ver com nenhum relaxo por causa das vitórias ou pela sequência que vinhamos a ter, mas acima de tudo porque não entramos bem no jogo. Não entramos bem, demos 20 minutos de avanço aos nossos adversários e depois reagimos, tivemos qualidade para ter 5, 6, 7 oportunidades de golo, não o fizemos, não fomos eficazes e acabámos por perder, mas não abalou em nada, e tanto não abalou quando demos a resposta que tínhamos que dar em Torres Novas, e fomos competentes, e é óbvio que não abala. Nós sabemos que o futebol é isto, o futebol é muito disto, é muito de alguns momentos em que jogamos melhor e não conseguimos ganhar, e outros momentos em que jogamos pior e acabamos por ganhar, e a derrota não nos abalou em rigorosamente nada. Sim, mas foi um percurso após, se falarmos não só desta época, que já vem desde a época transata, após a derrota no Abrantes, ganha essa taça do distrito, tens, para que não é campeonato, tens o jogo que vai a penaltis da Supertaça, e depois temos na Taça de Portugal, que ainda assim na Taça de Portugal, a equipa que supostamente maior, não é? Uma equipa de Campeonato de Portugal, supostamente com outros argumentos, se calhar se o jogo não fica com 10 e tu se calhar também não tens a tua expulsão, se calhar hoje podíamos estar a ter uma conversa diferente. É uma mágoa grande que nós temos, e nós enquanto equipa técnica temos grande, porque as pessoas que conhecem o meu trajeto sabem que é um sonho que eu alimento, é subir aquela escadaria do Jamor e poder ganhar uma Taça de Portugal ou poder desfrutar desse momento enquanto treinador. Obviamente que no fundo torna-se utópico dizer isto treinando uma equipa no Distrital, eu sei que torna, mas nós somos ambiciosos e quando fomos para a Taça de Portugal, no primeiro momento íamos com a ambição de passar a primeira eliminatória quando calhámos com o Fundão,
Na segunda, quando calhámos com o Sandinenses, fizemos uma observação e uma análise muito grande à equipa do Sandinenses, inclusive tive um observador em quem eu acredito muito, que é o Pedro Santos, e que me fez um trabalho à parte para que nós conhecêssemos a fundo a equipa do Sandinenses. Não abordámos como mais uma eliminatória ou mais um jogo apenas para desfrutar e não conseguirmos passar. Nós queríamos muito passar essa segunda eliminatória e acho que fizemos por isso. Fizemos um grande jogo e depois teríamos calhado com o Aves se tivéssemos passado, e se tivéssemos passado íamos pensar da mesma forma, íamos pensar em poder eliminar a equipa do Aves, porque eu hoje acho que a diferença já não é assim tão grande. Há a diferença de intensidades, há a diferença de qualidade nos jogadores, mas a diferença já não é assim tão grande. Acho que está mais na mentalidade do que acima de tudo na qualidade, e no trabalho diário que se faz, acho que a diferença entre os treinadores já não é assim tão grande. E então nós íamos abordar da mesma maneira, e com o Sandinenses foi assim que abordámos o Sandinenses, tentámos conhecer o Sandinenses, tentámos saber onde podíamos explorar o Sandinenses, foi isso que fizemos, e fizemos um grande jogo, mesmo reduzido a 10 unidades a partir dos 30 minutos. Foi muito cedo. Fizemos um grande jogo e acabámos por, na segunda parte, perder um pouco da intensidade que tivemos, porque tivemos baixas linhas, mas as melhores oportunidades foram nossas. O Sandinenses criou-nos de bola parada e foi assim que acabou por fazer o golo aos 90 minutos, e depois no prolongamento já estávamos desgastados e acabámos por levar outro golo. Mas a verdade é que as melhores oportunidades do jogo foram nossas, e é uma mágoa grande que eu tenho desta época, porque nós não merecíamos ser eliminados, mas pronto, fomos eliminados, mas foi bom. Foram 2 eliminatórias, foi bom, mas queríamos fazer mais. Sim, e pesa também, talvez, a opinião própria, um bocadinho o facto de ser um jogo em casa, mas não ser em casa. Embora a massa associativa do Ferreira tenha sempre, daquilo que se tem acompanhado, apoiado imenso sempre a equipa, acho que tentam que em todos os jogos, daquilo que se vai vendo, que a equipa joga quase sempre em casa. Se formos a ver, no 80% ou 70% da massa dos adeptos no estádio onde está o Ferreira é do Ferreira. E, embora tentando fazer isto em Alvaiázar, não é um campo onde a equipa esteja habituada, onde se sinta em casa. Isto também pode ser um fator, não é, que tenha ajudado nessa parte. Mas Mário, voltando então um bocadinho à época passada e depois de ter estado aqui connosco, foi um final de época que tivemos ali muito, muito interessante, ali 2, 3 equipas. Infelizmente não caiu para o lado do Ferreira, caiu para o lado do Fátima, que também está a fazer agora uma bela campanha no Campeonato de Portugal. Qual é que é a tua análise àquela fase final do campeonato da época passada? Em primeiro lugar, já o fiz por diversas vezes, temos de dar os parabéns a quem ganha. Acho que quem ganha está sempre de parabéns e é sempre justo, porque no deve e no haver, eu digo sempre isto. Nunca ninguém te pergunta à segunda-feira como é que jogaste, perguntam-te sempre como é que ficaste. E o que fica para a história são os resultados e as classificações, porque as histórias que aconteceram e o que vem daí, nunca ninguém vai valorizar, antes pelo contrário, vão considerar sempre isso uma lamentação, ou vão considerar sempre isso. Eu nunca vou ter problema de dizer a verdade. Eu apelidei sem qualquer tipo de problema do campeonato da mentira, porque houve muita coisa que aconteceu e que as pessoas sabem, porque há vídeos e toda a gente viu o que aconteceu, em que acho que fomos penalizados e não merecíamos ter sido. Em relação à competitividade que o campeonato teve até ao fim, acho que foi um pouco porque por erros que não deviam ter acontecido, de quem não devia ter acontecido, que essa competitividade existiu e que foi equilibrando o campeonato e que foi levando o campeonato até ao fim assim equilibrado. Por isso, aquilo que eu acho é que os campeonatos devem ser competitivos, mas todos nós temos muito que melhorar a este nível da competitividade. E a competitividade tem que ser feita pelos jogadores, pelos treinadores, por quem joga, por quem treina, e os outros têm que fazer o seu trabalho da melhor forma possível, mas ter a capacidade também de assumir erros e de perceber que quando erram têm que o assumir. Por isso, aquilo que eu desejo e que sempre desejei e continuo a desejar a todas as equipas do nosso distrito que sobem divisão é que façam excelentes campeonatos, e eu gostava que o União de Santarém esta época subisse divisão, e se o Fátima pudesse subir divisão, para mim também gostava muito de subir divisão. Se mantiver, também é um excelente campeonato e eu espero que isso aconteça. Agora, aquilo que eu vejo é realmente um pouco melhoramento naquilo que são as condições do nosso futebol. Acho que melhoramos pouco ao nível das condições do nosso futebol, e eu penso que temos que evoluir, temos que melhorar, porque senão partimos para um caminho onde os jogos perdem interesse
as bancadas continuam vazias e onde nós nunca vamos melhorar. E isso não é bom para ninguém, porque há apostas grandes dos clubes na formação e acho que temos que melhorar muito nesse aspecto. E temos que penalizar também quem erra e não só os treinadores e os jogadores. Sim, pois, tirando os treinadores e os jogadores, são penalizações que às vezes parecem não existir, embora que às vezes para alguns jogadores e para alguns treinadores parece que há penalizações que são demasiado fortes. E continua, lá está, as coisas não são perfeitas, mas acho que há muito trabalho, já o disse aqui várias vezes e não tenho pudor nenhum de o dizer, há muita coisa a alterar na nossa associação, infelizmente às vezes... Mas há uma coisa que é, e é isso que eu às vezes condeno e não tenho problemas, porque é como eu digo, eu não tenho nada a provar a ninguém. Acho que a nossa competência enquanto equipa técnica já aprovei a vários níveis, acho que não temos que, com toda a humildade do mundo digo, e que as pessoas têm que entender que quando nós fazemos uma crítica ou quando falamos destes assuntos, não estamos aqui para humilhar ninguém, não estamos nada disso. Ninguém. Pelo menos eu falo por mim e penso que os meus colegas e a gente de futebol, agentes esportivos, pensam desta maneira, que é, nós fazemos uma crítica construtiva, é no sentido de melhorarmos, porque quando há um erro grave, as coisas já não vai resolver nada. Agora, temos é que tentar que da próxima vez não aconteça. E isto é que deixa triste, é que na próxima... Eu já contei isto por diversas vezes e converso isto com gente do futebol. Nós, no nosso distrito, é incrível como é que nós chegamos a campos, todos nos conhecemos uns aos outros, e nós chegamos a campos de futebol onde não somos recebidos, onde as portas estão fechadas à hora que nós chegamos, onde não há uma marquesa para ceder a um clube, não há um balneário para a equipa técnica, não há condições de trabalho para que tu possas ser melhor e desenvolver melhor o teu trabalho. E porquê? Na minha opinião, por mentalidades fechadas. Porque nós somos só adversários. Naquele dia, nós queremos ganhar ao nosso adversário, nosso adversário quer nos ganhar a nós, mas nós somos só adversários, nós não somos mais nada que adversários, nós não somos inimigos. Nós estamos ali para ganhar ao nosso adversário, o nosso adversário está ali para nos ganhar. Mas no final do jogo, já não há nada a fazer. Quem ganhou, ganhou. Os erros que aconteceram. Agora, não podemos ser constantemente penalizados pela falta de qualidade do trabalho de quem tem que o desenvolver. Mas, por exemplo, nessa parte, eu falo por mim, tu estás há muito mais tempo ligado ao distrito e ao futebol, mas sinto que de ano para ano, desde que estou aqui, sinto que há uma melhoria notória, pelo menos na parte de formação, e penso que é séniores igual também um bocadinho que vou acompanhando, que é cada vez menos há medo de partilhar. Isto de algumas pessoas com quem eu trabalho, ou com quem tenho lidado, há menos medo de partilhar. Vamos partilhar um vídeo de um jogo, e sei que tu és dos que mais faz isso, porque até foste também dos inicialmente que me deu mais a cabeça também, que era algo que devíamos fazer. Acho que já se nota isso, a questão do falar, do comunicar, por exemplo, olha, eu posso dizer em termos de coordenadores, o coordenador de futebol aqui na zona, o coordenador do Vasco da Gama, brutal, partilha imenso, a malta do Vilar, infelizmente é um cara que não estou com a formação tão forte, mas tenho certeza que vão conseguir dar a volta por cima, não tem stress nenhum, mesmo a malta aqui do Arcuda, o rapaz do Sérgio do Tomar, alguns treinadores do Orem também, portanto nota-se que já não existe tanto o receio de partilhar e de falar de experiências. Há menos pessoas, na minha opinião, há menos pessoas com essa mentalidade fechada, mas ainda há muitas. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme em arranjar jogos dos nossos adversários, porque não partilham, as pessoas não partilham. Eu partilho com toda a gente e isso é do domínio público, que eu partilho com toda a gente. Aliás, tenho colegas que me pedem até de outras divisões, pedem-me os vídeos, os árbitros pedem os vídeos ao meu diretor, o meu diretor passa, fica com os números e passa, não tenho esse problema. E acho que é algo que deve mudar, porque quanto mais nós partilharmos, mais crescemos. Quanto mais nós nos dermos a conhecer, quanto mais os nossos colegas se derem a conhecer, mais nós evoluímos. É a minha opinião, porque nós vimos que noutras ligas os jogos são transmitidos na televisão, não há nada a esconder, e olha, ainda ontem, eu vou dizer isto, e penso que não há problema nenhum, um jogador do Torres Novas me dizia que
tinha tido uma conversa, e é meu amigo, e tinha tido uma conversa com a equipa técnica, com o seu treinador e com o restante da equipa técnica, onde disse a forma como nós jogamos, aquilo que nós fazemos, como é que trabalhamos. Isso é normal. Obviamente que a época passada tínhamos umas situações, este ano temos outras, tanto nos esquemas táticos como nas nossas dinâmicas, mas que falou e que disse e que tentou explicar como é que quando nós vamos por fora, como é que vamos por dentro, quais são os movimentos, e eu não ouvi nada disso a mal, porque acho que é bom, faz parte, é interessante e obriga-nos a ser melhores. E é sinal. Para mim, o futebol está a diferença, é tu queres evoluir, tanto na formação como no futebol sénior, tu queres evoluir, e se tu fores fechado, tu podes não partilhar, mas tu nunca vais evoluir. E eu penso que é um dos grandes problemas do futebol, é esse, é as pessoas quererem fechar. Nós não temos que mostrar, aliás, hoje em dia os clubes grandes e os que têm maior visibilidade, é fácil de ver que eles mostram tudo, mostram os treinos dos seus... Sim, mas isso é mais... Porque cada vez mais o vídeo é uma ferramenta importante. Posso fazê-lo aqui, se me pedirem eu partilho tudo. Mas eu acho que cada vez mais o vídeo é uma ferramenta importante, mesmo que seja até nos treinos, para nós podermos corrigir, porque nós não conseguimos estar em todo lado, não conseguimos ser omnipresentes, e acho que a melhor crítica e a principal crítica é a autocrítica, e uma pessoa ser capaz de olhar e pensar... Olha, Diogo, eu vou-te dizer uma coisa e digo que não tem problema nenhum. Hoje em dia ouço falar muito, porque alguns treinadores têm gente na equipa técnica deles para tratar das bolas paradas, para tratar da linha de defesa, nós já fazemos isto há uns anos. Sim. Nós já fazemos isto há uns anos, nós já temos treinadores, eu tenho um treinador que trata dos esquemas táticos e que trata da linha defensiva. Nós não temos um trabalho, porque não dá para fazer este nível, né? Por setores, obviamente que não, cada treinador com um setor não fazemos isso, obviamente que não, mas já fazemos isto e a forma como nós apresentamos o nosso 11 aos nossos jogadores, os esquemas táticos, a forma como podemos abordar o modelo que o nosso adversário nos pode apresentar, tudo isso eu partilho isso tudo e não tenho problemas, até porque depois posso aprender com os outros também algumas coisas que podem ser interessantes. Eu vou-te dizer uma coisa que eu já fiz 2 ou 3 vezes, não fiz muitas, mas que aprendi com o treinador do futsal Colobão no Ferreira do Zézer, que está na Primeira Liga, que é a observação. Na observação, por exemplo, o Lobão faz uma coisa que me despertou atenção e que eu já copiei e que aprendi com ele, não tenho problema nenhum em dizer, que é a situação da observação. Os jogadores é que fazem o trabalho da observação. Os jogadores é que apresentam aos colegas, ele escolhe 2 jogadores naquela semana, passa-lhes o vídeo e eles é que fazem os cortes para apresentarem aos colegas. Ou seja, obriga o jogador a ver, obriga os colegas a estar atentos porque sabem que podem ser chamados a fazê-lo. E eu já fiz isso também, e acho que é muito interessante e é algo que eu aprendi com outro colega. E obrigas ali a malta a estar envolvida no processo, os próprios jogadores a estarem envolvidos no processo de preparação da semana e do próximo jogo. Eu, numa altura, perguntei a alguns colegas, por exemplo, o trabalho que nós fazemos de observação, nós já à terça-feira nunca falamos muito do jogo, partimos para treinar logo, falamos pouco sobre o jogo, mas à quarta-feira apresentamos o vídeo do jogo e quem apresenta é o nosso observador, não sou eu. Eu assisto, aprovo, mas quem apresenta é o observador. E já perguntei a alguns colegas que faziam isso, muitos ou os fazem, outros não fazem, e foi algo que eu achei que era importante fazer, porque são eles que fazem o trabalho, são eles que estão no trabalho de observação, são eles que estão no terreno, e são eles que deve ser valorizado o trabalho dessas pessoas. Neste caso, nesta época, é o Zé Breia que faz, e acho que ele faz um trabalho muito bom nessa área, e é ele que apresenta aos jogadores. Eu estou só a assistir e, claro, interrompo quando acho que devo interromper, ou peço autorização para interromper, mas eu Estamos a falar de um período que é de 20, 30 minutos, se calhar não tão longo. Minutos. Nós fazemos 8 minutos de vídeo. 8 minutos? 8 minutos de vídeo, com menos de organização ofensiva, defensiva, esquemas táticos. E depois temos também, neste caso, o Ricardo, que faz por exemplo, os esquemas táticos, em que ele apresenta os esquemas táticos, aquilo que nós vamos desenvolver durante a semana, aquilo que nós queremos e como é que nos queremos posicionar nos nossos esquemas táticos, sejam eles cantos ofensivos, livres, lançamentos, seja bolas de saída, seja o que for. Ele apresenta aos jogadores e mostra do jogo passado o que é que não fizemos. Por exemplo, a semana passada contra o Samora, houve um jogador que não fez o movimento em nenhum dos esquemas táticos que nós pedimos. E foi chamada a atenção, obviamente, claro, com imagens, para que ele perceba. Nós filmamos os treinos todos, temos os treinos todos filmados e também partilhamos, obviamente, e partilhamos para pedir a opinião de coisas que podemos melhorar. E já aprendi muito com isso, com alguns colegas com quem eu partilho os nossos treinos e que depois me dão a opinião deles, e eu já aprendi e aprende-se muito com isso. É a nossa forma de trabalhar, cada um depois tem a sua, mas esta é a nossa.
Sim, e parece-me correto. Acho que a maneira para todos melhorarmos, quanto mais pudermos aprender uns com os outros, acho que já lá vai o tempo que íamos de armas e tochas e coisas, entre aspas, pós-jogos. Nós neste momento, o árbitro apita para o início do jogo, até ao final do jogo, ok, somos adversários. No final... Mas tens outra coisa que é, tu enquanto treinador, os teus olhos estão sempre onde estão a bola. E o teu equilíbrio emocional, ou o teu suporte, tu não tens na totalidade, porque tu não consegues controlar tudo, e em muitos momentos, e eu falo isto com a minha equipa técnica várias vezes, eu não tenho problemas de nos dar opiniões, porque há muitos momentos em que, ainda aqui há uns dias, num jogo aconteceu, estava muito focado na nossa pressão, na forma como orientávamos a pressão, e o treinador adversário subiu um dos centrais para a ponta de lança. Eu estava tão focado naquilo que não reparei. E os meus adjuntos chamaram a atenção logo na hora, e nós organizámos e fizemos o que tínhamos a fazer, mas foi trabalho deles na observação, e depois temos cá em cima também, depois as informações chegam-nos. Se calhar há muita gente que diz que é este nível, se calhar há muita coisa que nós fazemos que se calhar às vezes as pessoas dizem que é demasiado, mas é como eu costumo dizer, tu não podes ser muito profissional a fazer o teu contrato ou a falar com os clubes, e depois, quando é para trabalhar, já somos amadores. Eu penso o contrário. Eu acho que nós temos que ser profissionais na hora que fazemos o contrato, e depois temos que ser mais profissionais ainda quando estamos a trabalhar. E como nós temos algumas ambições e gostávamos de chegar a um patamar diferente, temos que estar preparados para, quando chegar essa oportunidade, não sermos nós os amadores, e estarmos preparados para aquilo que vamos encontrar, para aquilo que podemos fazer nesse patamar, e para que as coisas possam correr bem. E então preparamos muito os jogos, preparamos muito os treinos, e partilhamos muito, e orgulho muito disso, porque tanto entre nós, equipa técnica, como com pessoas de fora, eu gosto de partilhar, até para me corrigirem, para que nós possamos melhorar, e não tenho qualquer tipo de problemas, porque é difícil que um adversário nosso não saiba no modelo em que nós nos apresentamos. Sim. Até porque nós trabalhamos um modelo. Aquilo que é importante dos nossos adversários depois não conseguirem travar é as nossas dinâmicas, e nós conseguimos fazer perceber que, e nós temos um exemplo disso, o Sporting com o Rubén Amorim, a forma como as dinâmicas eram apresentadas e que os adversários sabiam, o jogo de atração, o ataque à profundidade, aquele jogo por dentro, todos nós víamos a forma como o Sporting jogava. A verdade é que os adversários tinham muita dificuldade em parar essa dinâmicas, e hoje têm tido mais facilidade em travar essas dinâmicas. Claro que os treinadores, cada um defende da maneira que deve defender. Nós que fazemos essa observação, ou que aprendemos, ou que queremos ver os nossos adversários ou estes clubes para aprendermos, também tentamos tirar dali alguma coisa, e vimos que há nuances diferentes. Agora, para nós, o que é importante é que o nosso adversário saiba como nós jogamos, saiba aquilo que nós fazemos, mas que tenhamos a capacidade de chegar ao jogo e que eles não consigam parar isso, e consigamos ganhar dentro disso. Acho que isso faz-nos ser melhores, e acho que é assim que todos devíamos pensar, mas muita gente ainda não pensa assim. Olha, e outra questão, da época transata para esta tiveste algumas alterações também na tua equipa técnica. Sentiste que essas alterações ajudaram a mudar aqui alguma mentalidade ou a algumas coisas, ou sentes que a base continua igual, mas e foram pessoas que entraram com qualidade para ajudar, ou houve alguma alteração na dinâmica da maneira de trabalhar? Eu sou muito grato a quem trabalhou comigo, sim, mesmo muito grato, porque eu acho que muitas vezes, no caso do treinador principal, nós somos a cara da equipa técnica, mas muitas vezes o trabalho é feito, e muito trabalho é feito pelos nossos adjuntos ou colaboradores. Eu costumo dizer que é treinador 1, treinador 2, somos todos treinadores, mas a verdade é que há um trabalho desenvolvido. Eu não tenho qualquer tipo de problema em dizer isto. A ideia é minha, quem define a estratégia e o caminho por onde vamos sou obviamente eu, mas ouço as opiniões deles, e ao longo da minha vida não tenho tido muitas oscilações na minha equipa técnica, ainda bem. Tive algumas realmente este ano, mas a verdade é que há males que por vezes vêm por bem, porque realmente tenho gente muito competente a trabalhar comigo, gente muito interessada. Não é que não tivesse já, mas não, tinha gente em que eu confiava muito, e gente muito, muito competente e muito interessante, e que eu tive pena, obviamente. Foi um abalo para mim, obviamente que sim, mas que estes que entraram, e eu sou muito assim, de olhar o futuro, não sou muito ficar parado a olhar para aquilo que aconteceu de errado. Obviamente que sofro com as coisas, obviamente que sinto as coisas, mas depois
parto e esqueceu e continuamos a trabalhar. E a verdade é que houve ali realmente um momento em que, e até pelo timing como foi, mas as pessoas que vieram foram realmente gente muito competente e gente muito interessada, e penso que a nossa equipa técnica, muito sinceramente, está mais forte, está mais competente, está mais forte, está mais... são jovens com muito valor, com muita competência, estudaram, licenciados em desporto, com o FAB, pronto, são licenciados em desporto, em treino desportivo, e gente que sabe, na observação também, e acho que ficámos com uma equipa técnica realmente muito, muito competente. Agora, claro, temos que nos adaptar uns aos outros, temos que evoluir, temos que crescer, e temos crescido juntos, temos evoluído juntos, e hoje fazemos muita coisa que não fazíamos, e melhorámos em muitos aspectos que tínhamos que melhorar, porque às vezes o trabalhares muito com os mesmos também te leva a alguns períodos de estagnação, em que tu não andas para a frente, porque há comodismo, há os hábitos, e depois há também aquela situação que nunca mais damos aquele salto, que nunca mais vamos, e acabamos por ir deixando andar certas coisas. E hoje eu sinto que nós estamos cada vez a caminhar para ser uma equipa técnica melhor. O Diogo Almeida cresceu muito enquanto treinador, o Breia cresceu muito e tem crescido muito junto, o Ricardo também vai crescer e tem crescido, e é alguém que tem também muito conhecimento, e o Arthur é alguém que já trabalhou no Amora, que já trabalhou em clubes também com capacidade, e é um homem do futebol, como eu costumo dizer, e é alguém que no treino de guarda-redes também faz um trabalho de competência. Somos uma equipa técnica grande para o campeonato em que estamos, mas a verdade é que, como eu digo, estamos preparados e a preparar-nos para que, se a oportunidade que nós pretendemos aparecer, podermos seguir o nosso caminho, e ser preciso juntar mais uma ou duas pessoas, mas sabemos para o que é, e cada um com a sua função. Sim, e até porque, embora nas entrevistas que se tem ouvido, eu sei que não há uma declarada candidatura à subida, ou de candidato à subida, mas efetivamente todos nós olhamos para o campeonato e vemos que neste momento o candidato principal, que já era a época transata, portanto esta época se mantivestes, e se calhar de uma maneira mais contundente até, o Ferreira é o candidato, é um dos principais candidatos à subida ao Campeonato de Portugal, e talvez essa estrutura e ter essa estrutura é uma aposta também fora da direção do Ferreira, no sentido de chegar com condições a esse Campeonato de Portugal. Não sei se concordas com esta análise ou não. Eu às vezes eu sou criticado porque falo muito na manutenção. Eu, quando saí do Fátima e quando abracei este projeto do Ferreira, foi para ganhar. Sim, claro. E, obviamente, mas quem não jogar para ganhar também não vale a pena estar no futebol. As pessoas sabem qual é a nossa forma de estar no futebol, por isso sabem que nós vamos querer ser competitivos. Nós não nos escondemos e não dizemos e não falamos na manutenção para nos escondermos atrás de nada, nem de nenhum objetivo, porque nós, que se pudermos ficar em primeiro, não vamos ficar em segundo. Nós, claro, pudermos. Agora, temos já uma coisa bem patente na nossa equipa técnica, no clube inclusive, e está definido. O meu contrato com o Ferreira é renovado diariamente. Eu não estou agarrado a nada. Eu estou agarrado a um clube que eu gosto, gente que me recebeu muito bem, gente que me apoia muito, gente que é gente boa, e um clube diferente, com quem eu queria uma ligação. Tenho uma ligação muito forte com as pessoas de Ferreira do Zeza e ao próprio clube, porque é diferente. Agora, eu tenho que ser coerente e tenho que ter os pés bem assentos na terra, que quando cheguei ao clube, e eu já disse isto por diversas vezes, eu sei o que apanhei e sei como é que as coisas estavam. Estava a lutar pela manutenção. E uma coisa tenho a certeza, e pairava no ar a descida de divisão, com um investimento brutal, porque tinha sido buscar 90% da equipa do União de Tomar, uma mudança de paradigma completamente diferente na mentalidade das pessoas de Ferreira, com uma direção mais jovem, com outras ambições, e quando eu cheguei ao Ferreira, eu digo isto e sem qualquer tipo de problema, tenho a certeza que quem for treinar o Ferreira depois de mim vai chegar e vai apanhar um clube e uma organização completamente diferente daquela que está habituado, porque houve muita coisa que mudou no clube. Eu cheguei ao clube, só para ter ideia, não havia um balneário para a equipa técnica individual, não havia um posto médico, os jogadores tinham que sair de um local para chegar ao posto médico, os balneários completamente abandonados, mas depois havia ao fundo do balneário uma zona com uma relva sintética para fazer um pré-aquecimento.
Ou seja, tudo o que era as condições de treino, a nível do material, da estrutura e tudo o que precisávamos não existia. Mas depois existia uma zona de pré-aquecimento, porque as equipas da Primeira Liga e da Liga Italiana da Liga Inglesa têm esse pré-aquecimento. Mas eles são profissionais, têm outras formas de treino, têm ginásios também, e isso não existia. Hoje não. Hoje nós temos um balneário, um auditório, um gabinete da equipa técnica, temos um posto médico como deve ser, no sítio que tem que estar, temos uma estrutura forte, temos uma organização forte, as pessoas percebem tudo o que temos de trabalhar. Só para que as pessoas percebam, nós temos gente que hoje vamos jogar, como fomos ontem a Torres Novas, e chegam ao campo do nosso adversário 1 hora antes da nossa equipa chegar e preparam tudo o que é o balneário para os jogadores quando eles chegam ao jogo. Temos um balneário muito melhor, temos, como eu disse, um posto médico, temos fisioterapeutas, o clube tem um gabinete de fisioterapia que é esfiado e liderado pelo Gabriel e que está muito bem organizado, e que há ali as sinergias criadas entre o futsal e o futebol que é importante, que deve ser. Mas eu não me escondo atrás desses objetivos. Agora as pessoas têm que perceber que chegar a um clube como o Ferreira e de um ano para o outro catapultar o clube para um patamar completamente diferente daqueles a que as pessoas estavam habituadas, que era a luta pela manutenção, que era a luta por outros objetivos. Eu tive pessoas já com responsabilidade em Ferreira do Zézar a dizer que não tinham gosto de ir ao estádio, não tinham gosto de ir ao campo, que nunca ninguém se preocupou com a situação, e hoje que lhes dá gosto ir ao campo, que lhes dá gosto de ver. E até a mim, quando cheguei ao clube, hoje dá-me um gosto enorme ver, como vi ontem, uma bancada muito cheia de gente de Ferreira em Torres Novas. Nós íamos com os nossos familiares para os jogos. Hoje em dia não, hoje em dia temos os nossos adeptos connosco, chegamos a muito campo onde já lá estão alguns adeptos quando nós chegamos ao jogo. Agora, isso é uma coisa, os objetivos são outra, e como falámos há bocado, é muito triste aqui jogar Alvaiázar, e nós temos de ter a certeza daquilo que pretendemos e daquilo que queremos. Nós queríamos jogar a nossa Taça de Portugal na nossa casa, com os nossos adeptos, num ambiente estupendo, porque era isso que nós pretendíamos. E em relação aos objetivos, a criação de expectativas é a pior coisa que acontece no futebol. Eu sei. E na vida. Mas no futebol, que nós não podemos estar a criar nos adeptos uma expectativa de que eles têm que perceber que nós trabalhamos muito diariamente para ganhar ao domingo, mas que somos um alvo a bater e que todas as equipas nos querem ganhar muito mais a nós do que aos outros. Não sei porquê, mas isto é uma realidade que acontece. E depois, nós a época passada chegámos à final da Supertaça e perdemos nos penaltis. Ou seja, o Fátima subiu divisão, não nos ganhou um único jogo. Não nos ganhou um único jogo. E no jogo em casa para o campeonato ainda tivemos aquele célebre gol anulado limpo, que eu vou continuar sempre a falar desse gol, porque para mim esse lance decide o campeonato, e que acabámos por ganhar novamente. E temos o jogo da Supertaça, em que nós acabamos por sofrer um gol, né, como eu disse, da banda desenhada, porque não podemos sofrer aquele gol. É incrível a forma como sofremos aquele empate. De bola parada. Bola parada, num lance completamente infantil, mas pronto, mas sofremos, e essa é a realidade. Mas a verdade é que chegamos ao final da Supertaça e perdemos nas grandes penalidades, chegámos à final da taça e conquistámos a taça do Ribatejo e disputámos o campeonato até à última jornada, de uma época para a outra. E isto tudo tem as suas dores de crescimento. E hoje em dia eu tenho a certeza que tudo o que seja menos do que fazer mais do que a época passada, para as pessoas vai ser uma época má, porque a época passada foi considerada uma época má, porque nós sabemos perfeitamente daquilo que as pessoas falam, de que o jogador A é X, que o jogador B é muito bom, os jogadores são todos muito bons, mas a verdade é que o rendimento deles nos outros lados não é igual àquilo que tiveram ali. Ou seja, e eu digo isto sem qualquer tipo de presunção, tem que haver trabalho de treinador, tem que haver trabalho de equipa técnica, porque o Sporting, hoje nós vimos a diferença da equipa do Sporting. Ou seja, o trabalho do treinador, o trabalho da equipa técnica é importante. E nós não chegamos, como treinadores, não chegamos da mesma maneira a todos os jogadores. Acho que posso falar aqui, se isso me permites. Nós temos um jogador que já falámos várias vezes, os dois, que foi teu jogador, não rendeu, tu não conseguias chegar ao jogador, foi a Pombal, também não correu bem, e vemos a época que ele está agora a fazer, se calhar numa realidade que é a realidade onde ele se sente bem. Isso não há problema nenhum em assumir. E nós estávamos a falar isto dos dois, do Moisés, já falámos várias vezes os dois. Eu chegou a uma altura que me questionei muito sobre isso e questionei, será que sou eu que não consigo chegar até ele? Será que sou, porque era um miúdo impecável, de uma humildade brutal, um miúdo que trabalhava bem, treinava, ele queria treinar, ele treinava bem, fazia vida, descansava, era bom colega, o grupo gostava dele,
mas a verdade é que a bola não entrava, ele não fazia golos, ele tinha muita dificuldade ali em alguns momentos que nós pedíamos, na pressão, nos apoios frontais, algumas coisas que nós lhe pedíamos e que ele tinha muita dificuldade em fazer. E a verdade é que ele hoje, ao dia de hoje, tem 10 ou 11 golos no campeonato. Sim. E em Pombal ele também não fez golos, ok. Também chegou numa altura em que a época também já ia longa. Mas este ano ele volta a ter 10 golos. E é o que eu estou a dizer, nós não conseguimos chegar a todos. E às vezes nem todos se adaptam à nossa forma de trabalhar, porque é demasiado exigente. Há treinadores que defendem muito que fazer de segunda a sexta aquela chamada peladinha resolve muito problema. Nós temos outra forma de trabalhar. Exigimos que quem veja as nossas equipas perceba as nossas dinâmicas, perceba que há trabalho semanal, perceba que há ali situações que nós trabalhamos muito, e há jogadores que não conseguem adaptar-se porque também nunca lhes foi cobrado isso. E atenção, eu falava nisto no sentido de quem nos está a ouvir e quem está a ver perceber que isto é muito bonito quando se fala só nos casos que correm bem e infelizmente para todos nós treinadores não é só os que correm bem, e dá muito trabalho fazer que corra bem. Esse é o problema. Eu tenho muita dificuldade em falar de colegas de profissão, porque eu sei o que é que custa ser treinador, e treinadores que se preocupem e que se deem ao trabalho de fazer muita coisa, dá muito trabalho, é um desgaste muito grande, que acontece com os nossos colegas. Ainda há bem pouco tempo falava com um colega que me dizia que estava cansado, que tinha muita dificuldade já a ir para o treino, que ficava mesmo saturado e isso tudo. E eu digo muita vez que quem planeia, que quem se preocupa, que quem quer operacionalizar, quem quer fazer bem, dá trabalho. E por isso é que para mim estar numa bancada e tentar criticar o colega A ou o colega B, eu não o faço. Posso em off conversar com ele, achar que vi isto ou vi aquilo, e agradeço que me façam o mesmo. Agora não consigo estar numa bancada e sem qualquer tipo de problema, falando disto do Sporting, eu acredito que o treinador entrou com expectativas criadas muito altas. Eu não vejo que o Sporting, realmente o rendimento baixou um pouco, mas com certeza que ele há de estar a tentar fazer o melhor e há de estar a tentar ser o mais profissional possível para que as coisas corram bem. E eu não consigo, de ânimo leve, criticar um colega de profissão. Posso dizer que isto toca aquilo e critico e não tenho problema nenhum. Satura-me muito ouvir um treinador dizer eu não treino com menos que 10, ou eu não treino, ou eu no treino não planeou. Isso custa muito, porque o futebol é sério demais para que a gente brinque com ele, e se nós não levarmos a sério, se nós os treinadores não levarmos a sério, as coisas tornam-se ainda mais difíceis. Agora, quem se preocupar, dá muito trabalho a todos os níveis, e eu imagino o desgaste psicológico que é para alguns treinadores profissionais, as coisas como são. Agora é como eu costumo dizer, dá Deus nós a quem não tem dentes, não é? Muitas vezes há quem não aproveita esses momentos e devia de os aproveitar. Mário, como é que vês e olhas para o campeonato no momento em que está, para o nosso futebol distrital? No sentido, no outro dia estive a fazer uma análise, acho que já tínhamos falado sobre isto os dois, relativamente à quantidade de pontos que as equipas têm. Vê-se nesta fase os últimos 2, 3 classificados com muito menos pontos do que o ano passado as equipas estavam naquela posição. No ano passado tínhamos 3, 4 equipas com 9 pontos, neste momento temos ali 3 equipas com 5 pontos, e depois temos já um fosso que começa a ficar grande, começa a ficar muito decidido nessa parte. Sentes que há muita dificuldade, eu já falei isto aqui com mais alguns convidados, há muita dificuldade, e cada vez sinto mais, mas espero que se vá perdendo isto, das equipas que vêm da segunda para a primeira sentem muita dificuldade nos primeiros anos, tal como há muita dificuldade nas nossas equipas quando chega ao Campeonato de Portugal de se manterem lá, historicamente falando. Achas que isto é um mau indício do que se está a fazer, ou é necessário mudar alguma coisa? Porque é mau para o nosso concelho, para o nosso distrito, neste momento. Ok, temos a União de Santarém, que tem feito um excelente trabalho e espero que se mantenham, mas já há algum tempo que não temos uma equipa com perspectivas de manutenção, como por exemplo, se calhar agora temos o Fátima nesta fase, e isso pode ditar um bocadinho do que é a qualidade do nosso campeonato distrital, tal e qual como se calhar, se formos a ver, já há alguns anos que não temos uma equipa que venha da segunda a fazer uma manutenção. Eu já abordei esse tema e venho a abordar ao longo dos anos, e já disse há bocado e repito, gostava que o União de Santarém subisse divisão, ficava muito feliz se o União de Santarém subisse divisão. Se não conseguir subir, que se mantenha.
e gostava muito que o Fátima subisse divisão e se não conseguir subir que se mantenha, porque acho que é bom para o futebol do nosso distrito. Sim. A questão que eu acho, e o cerne da questão para mim é esse, acho que cada dia que passa há mais dificuldade de recrutamento, acho que o trabalho de base não está a ser bem feito, porque nós falamos todos, eu continuo a defender que nós falamos todos muito da formação, e os treinadores que andam na formação e os próprios clubes falam muito sobre a formação, mas a verdade é que o trabalho não está a ser bem feito e que a formação é olhada pelas mensalidades e pelo dinheiro que os clubes faturam. Não há projetos de futuro na formação, porque se houvesse, os clubes muitas das vezes vão buscar jogadores com 30 anos fora, onde lhe custam combustíveis, custam salários ou prémios de combustível, aquela coisa que nós todos sabemos, e privam-se de lançar um miúdo com 18 anos que ainda não está preparado e no final da época ficam no mesmo lugar na tabela classificativa, ou em 10º lugar, ou 10ª divisão, porque não há projeto de futuro. Não há projeto de futuro. Não há um projeto de dizer, nós temos uma equipa no Campeonato de Portugal ou na primeira divisão distrital, o nosso objetivo é daqui a 4, 5, 6 anos termos uma base de 80% a 90% de jogadores vindos da nossa formação e estarmos no patamar X, porque eu costumo dizer, nós apostamos na formação, subimos ao Nacional, mas vamos buscar os melhores do distrito, então nós não apostamos na formação. Okay. Apostar na formação é subir de divisão e ires com os mesmos ao Nacional. Aí sim estás a apostar na formação, estás a apostar na prata da casa, estás a apostar naqueles que são os teus, porque se sobes ao Nacional e vais buscar o jogador A, imagina, por exemplo, um clube como o Ferreira do Zezer, que é o clube que eu represento neste momento, e para depois não estar a ferir suscetibilidades, porque depois eu sou muito frontal nas palavras e não quero que as pessoas me interpretem mal. O Ferreira do Zezer agora sobe ao Nacional com uma equipa de juvenis, mas depois vai buscar o melhor jogador ao Tomar, vai buscar o melhor jogador a Torres Novas, vai buscar o melhor jogador a Leiria. Isso para mim não é apostar na formação. Apostares na formação é subires um patamar e continuares com os teus. Aí sim estás a fazê-los crescer, com todos os princípios e com todo o projeto que o clube tem. Isso para mim é que é apostar na formação. Do que é que vale um clube ter formação se depois passam um ano, 2, 3, 4 e em 400 miúdos tu sobes um miúdo à equipa A? Não, isso pode acontecer no Benfica ou no Sporting ou no Porto. São outros patamares. O patamar é outro. Agora, num clube do distrital é inadmissível que tu olhes à maior parte dos clubes, e ok, eu entendo que clubes como o Ferreira do Zezer, como o Mação, como, sei lá, geograficamente mais deslocados, que a dificuldade de recrutamento ou a dificuldade de ter, porque a taxa de natalidade também não é muito grande. O Mação tem tido camadas jovens muito boas. Pronto, mas acredito que tenham mais dificuldade do que o Torres Novos, o Nino Tomar, o Fátima, que estão geograficamente colocados noutros lados, ou o Samora Correia, que está ali perto de Lisboa, Vila Francas, essas coisas. Acredito que seja mais fácil para esses do que para outros. Agora, tu olhas, e eu já passei por vários clubes onde as equipas da formação estavam no Nacional, e aquilo que eu vejo não é uma aposta na formação. Aquilo que eu vejo é um campo de recrutamento para ir buscar jogadores de maior qualidade para jogar o Nacional. Mas isso não é apostar na formação, porque no ano seguinte, se o clube A ou B tiver no Nacional, esses jogadores não vão continuar no clube. Então tu não estás a formar. Não vale a pena dizerem que estamos a formar. Não, formar é chegar a um patamar em que fez a formação os infantis, os iniciados, os juvenis, os júniores, e agora subimos 4 ou 5 jogadores aos séniores, em que 90% dos clubes, se calhar hoje em dia, porque as equipas de júniores são bastante limitadas, não chamam os jogadores a treinar aos séniores. Não só chamam se não tiverem ninguém ou por necessidade. Não chamam, por os mais diversos motivos não chamam. Isso não é verdade, isso não acontece. Eu ainda disse há pouco tempo, os clubes não chamam os miúdos para treinar, chamam por necessidade, e isso não é formação. Na minha opinião, mas eu não quero que ninguém me leve a mal ou que fique mal impressionado com aquilo que eu digo. Eu acho que no nosso distrito não há formação. Não há um trabalho de formação de base e que seja feito para criar um projeto. E depois há clubes da nossa formação e um clube do qual eu pertenço e fiz formação, que é o CAD. Hoje tu olhas para o CAD e com todo o respeito, porque foi lá que eu fiz formação, mas é inadmissível. O CAD forma, mas não tem séniores. Chega aos juvenis e não tem. Depois passa, supostamente, há um protocolo para o EAC? Ou... Eu não sei se há esse protocolo, mas a verdade é que não se vê os miúdos a passar com esse número de... Não se vê esse número de miúdos a passar para o clube. E vês pessoas... A formação do CAT tem imensos atletas, atenção. Não, imensos atletas e durante qualidade. Muitos anos sustentou, na minha geração, durante muitos anos, os clubes do distrito foram sustentados por jogadores que vinham da formação do CAD. Se fores ver o União de Tomar nessa altura, se fores ver o Torres Novas, se fores ver
o Ferroviários, se fores ver o Riachense, havia muito jogador da formação do CAD. O CAD ainda hoje tem muita qualidade na formação, tanto que ainda tem várias equipas nos campeonatos nacionais e, portanto... Eu acho que baixou um pouco a qualidade do trabalho que era desenvolvido no CAD e a forma como o desenvolviam. Acho que o CAD ficou demasiado político e demasiado... Nós neste momento... Com todo o respeito, atenção, porque eu faço parte da formação do CAD e é um orgulho que eu tenho muito grande ter feito da parte da formação do CAD e ainda hoje temos um recorde em Futebol 11, ganhámos 31-0 e foi a nossa equipa que o conseguiu fazer, em que o Pepa fez 16 golos e ganhámos a linha ceira e que fizemos esse resultado em Futebol 11 e tenho muito orgulho, mas a questão é, uma coisa é ter orgulho, outra coisa é defender a forma como as pessoas trabalham. E depois penso também que na formação não há o cuidado no recrutamento dos treinadores. Tu não podes recrutar um treinador para a formação que tem que fazer um trabalho de futuro e queres dar-lhe 50 euros ou 100 para a remuneração dele. Não tens hipótese. Ele tem que ser bem pago, o treinador da formação tem que ser pago consoante a sua competência e tu tens de procurar competência. Eu concordo, mas depois também vai dependendo das realidades de alguns clubes e do que é que nos vamos comparando. Agora, também te digo, nós neste momento, eu não quero estar a equivocar, acho que a nível do Distrito de Santarém, a única equipa da formação que está na Primeira Nacional é a Académica de Santarém nos iniciados. Olha, ainda bem que falaste nisso e que me estás a dizer isso. Por exemplo, uma coisa que eu e atenção, e que, desculpa interromper, e que sei que em Leiria, infelizmente já falei aqui da outra vez também com o Filipe Faria, Leiria passa o inverso, que neste momento tem algumas equipas no Nacional, mas nenhuma na Primeira. Não tem uma única equipa na Primeira Nacional e, portanto... Não, e depois não tens só isso. Tens aqui duas coisas. Uma primeira é que, por exemplo, temos o Samora Correia, que tem uma equipa no Nacional, na segunda divisão, se eu não me engano, mas tem 0 pontos. Tem 0 pontos. Mas se calhar podem estar agora a fazer com a prata da casa. Era o que eu ia dizer, mas possivelmente estão a fazer com a prata da casa. E isso para mim sim é formar. Porque os miúdos vão chegar numa formação, vão chegar numa realidade diferente. Os miúdos vão... Ver o andamento que eles vão chegar para o ano. Eu tenho um miúdo, à Primeira Distrital. Olha, eu tenho um miúdo que é filho de um amigo meu e que jogava no Torres Novas e que foi para a Académica de Santarém. E treinam 4 vezes, fazem trabalho de ginásio, fazem um trabalho bem feito. Trabalham bem. Falei com o miúdo e o miúdo, a realidade... O miúdo diz que hoje em dia, se voltasse novamente para o outro patamar, que ia ter muita dificuldade de adaptação, porque a forma como se trabalha é realmente outra. Na Académica de Santarém, aquilo que eu não defendo na Académica de Santarém, no CAD e noutras equipas é o construir equipa A, equipa B, equipa C. Eu acho que isso não é competitivo para ninguém. Era muito mais competitivo para os miúdos estarem a jogar noutro clube, estarem a jogar num patamar diferente, porque um jogador numa equipa C a jogar um patamar muito baixo não vai competir, não vai crescer, não vai evoluir. Um miúdo tem que jogar o mais competitivo possível, e se ele tivesse, imaginemos, no Fazendense ou ali perto de Santarém, né, Mocerria, sei lá, Pernes, o que for, a jogar uma divisão diferente, com jogadores diferentes. Ou até uma equipa com outros objetivos, pode ser a mesma divisão, mas por exemplo, nós não falamos, os iniciados do CAD, a equipa B, estão em primeiro lugar na série que disputam. Pronto. Estão na segunda distrital, estão em primeiro lugar a disputar para voltar à primeira distrital. O questão é quando tens ali equipas B ou equipas C ou o que seja, ter resultados de perder 10-0, 11-0, 12-0 e se calhar haver ali equipas... Sou contra isso, sou muito contra. Haver ali clubes próximos... Acho que as redes sociais hoje em dia trazem também isso e sou muito contra. Eu não gosto de ver resultados publicados desse género. Ganhámos 12-0, ganhámos 15-0, ganhámos... Acho que do outro lado também há miúdos, do outro lado também há famílias, do outro lado, e ninguém gosta, é muito bom quando a gente ganha, mas ninguém gosta de estar do lado lá. E acho que isso cria alguma frustração e desilusão e desistências em alguns miúdos, porque é demasiado. Eu não gosto de ver, eu não gosto de ver. Tanto que assim, também te digo, é uma coisa boa, e aí concordo, para não verem que é só dizer mal, a nossa associação, os campeonatos de Benjamins, não tem, aparecem os resultados, mas não aparecem as classificações. Aparecem os resultados, ok, eles têm que pôr, está no site, mas não aparece. Se carregares no botãozinho para classificação, não aparece. Pois eu não queria deixar, não critico, porque acho que não é fácil ser responsável. Agora acho que há coisas muito fáceis de resolver e que por vezes se deixa andar por estarem demasiado obsoletas. Agora, nós temos muito para melhorar no nosso futebol e na formação, temos muito para melhorar
todos, enquanto agentes desportivos, eu estou a falar por mim, e que eu acho que tenho muito para melhorar, e tenho muito que crescer, e muito que evoluir, e muito que mudar. Agora, o problema é que se os outros querem fazer, e pensam assim, porque há pessoas que pensam que estão muito certas, e que levam o nosso futebol para um caminho que não deve ser. Aliás, há pouco tempo, não sei se viste, o Luís Godinho, o árbitro, diz que o preço de ser sério é caro. Quando um árbitro diz isto, eu gostava de saber o que é que ele está a querer dizer com isso. Não é? Isto lança aqui uma situação muito séria de avaliação. Foi um árbitro que disse. Diz que o preço de ser sério é muito caro. Eu tenho a minha opinião muito formada, e tu sabes, relativamente a algumas coisas, porque é assim, relativamente às arbitragens, e atenção, eu não digo que não exista, que eles não sejam penalizados. Agora, há uma coisa que me faz confusão. As nossas penalizações que nós apanhamos enquanto treinadores, ou agentes desportivos, ou jogadores, são públicas. Certo? Sai uma folha de castigos. Então, porquê é que não fazemos o mesmo relativamente aos árbitros? Se houver um castigo, por algum erro que ele comete, é humano, como os outros, tem tanto direito a cometê-lo como nós temos. Não, e está mais exposto a cometê-lo. Decidir num segundo, ele nem tem VAR. Pronto. E aqui não tens VAR. Pronto. Agora, o que eu defendo é depois dos vídeos as pessoas verem e tentarem arranjar defesa. Pronto, era isso que eu vou sempre, mas eu não tenho esse problema, porque eu não estou aqui nem em lado nenhum para criticar ninguém. Não estou, estamos a constatar. Eu também tenho. Olha, ontem nós jogámos eu vou dizer isto e não tenho problemas nenhum. Ontem jogámos em Torres Novas. Como é lógico, eu tenho pessoas que vão ver a minha equipa. E não é só isso, e para ti também é um jogo com uma importância diferente. Tu és Torres Novas, és Torrejanos. Hoje em dia já não. Hoje em dia, para mim, ir a Torres Novas. Não, porque eu. Mas tu continuas a ter um gosto pelo clube. Obviamente, o meu clube é um clube, é a tua terra. Eu costumo dizer que até tenho alguma tristeza na forma como as pessoas recebem as pessoas na minha terra. Mas isso é outras questões e fica engraçado. Mas sei que tu tens. Eu sei que tu tens do que nós falamos, tens um gosto especial, tens um carinho especial pelo clube. Torres Novas. As pessoas podem gostar igual a mim, mas mais que eu, nenhuma gosta. Isso podem lá dizer o que quiserem. Eu sei disso. Como as minhas cadeiras de sonho e essas coisas todas. Já lá vamos. Eu sou muito frontal neste tipo de coisas. O Torres Novas é o meu clube, vai ser sempre, dei muito ao Torres Novas, trabalhei muito pelo Torres Novas, sacrifiquei muito pelo Torres Novas, é um clube que eu gosto, mas hoje em dia já lá fui jogar tanta vez que para mim é igual. Okay. Mas eu estava a dizer, ontem fomos lá jogar e ganhámos 2-0 e podíamos ter ganho mais e estávamos por cima do jogo, e uma altura eu pedi aos meus jogadores para terem calma e ter posse, e os jogadores no final vieram para cima de mim, se eu quero sempre que a gente pressione alto, meta ritmo ao jogo, que seja uma equipa insaciável e dar mais, porque é que ontem fiz aquilo, porque eu achei que devia fazer. Ou seja, é uma crítica que me estou a fazer, e houve pessoas, minhas amigas, e que veio os jogos e que me disseram: achei que a determinada altura vocês estavam mais lentos na posse que o normal, e mais lentos na posse. Ou seja, se eu tenho que estar preparado para estas críticas, tal e qual como a semana passada, nós não perdemos com o Samora Correia por causa de nenhum árbitro. Nós perdemos porque nos primeiros 20 minutos não tivemos bem, é um facto. Desperdiçámos demasiadas oportunidades fáceis, que eram oportunidades que têm que ser gol e que nós temos que ser responsáveis e que temos que fazer. Mas a verdade é que há um penalti escandaloso, e que é um penalti que é do tamanho de um comboio, mas isso toda a gente viu. Mas agora, não foi por isso que nós perdemos. Sim. Nós não perdemos por causa disso. Nós perdemos porque entramos mal no jogo e não fomos eficazes. Mas a equipa de arbitragem tem que assumir que aquele lance é a grande penalidade. Tal e qual como tivemos lances ou de uma agressão, ou disto ou daquilo, eu se tiver que assumir contra mim, também assumo, não tenho problema nenhum dizer que houve este lance ou aquele em que nós fomos beneficiados. Infelizmente isso não acontece nos meus jogos, mas eu gostava que acontecesse. Ouvir um colega a dizer que nós fomos beneficiados para ganhar a ele, e isso não acontece. Isto é que é a realidade, é que isso não acontece. As pessoas podem tentar e dizer, mas eu digo sempre isto: publiquem as imagens, mostrem que isso é verdade. Não é porque nós, quando temos que o fazer e quando falamos, nós publicamos as imagens para as pessoas perceberem que nós não estamos aqui a vender nenhuma. Agora, é muito difícil ser árbitro. Aliás, sim, acho que difícil. É a função mais difícil e mais ingrata. Eu costumo dizer isto, e digo isto ano após ano, e eu já disse que os árbitros deviam dar entrevistas, deviam falar também, deviam também dar a opinião deles, porque eles também são seres humanos, eles também têm famílias, eles também têm uma dedicação. Hoje em dia, 90% dos árbitros têm uma dedicação ao futebol, de observação, de perceber qual é a equipa que vão apitar, como é que vão apitar, o que é que vai acontecer, o perfil do treinador A, o perfil do treinador B.
Eles fazem isto, eles fazem este scouting todo, nós sabemos disso. Então temos que evoluir para outro patamar, onde as relações têm que ser melhores e não podemos ir a olhar de lado porque o treinador tem um perfil mais isto ou mais aquilo, porque até já o conhecemos. Isso não pode acontecer ao jogador A ou ao jogador B. Nós temos que decidir em consciência e temos que assumir que erramos. Eu continuarei sempre a dizer isto. Qualquer pessoa com quem eu falo e que nós partilharmos e nós partilhamos alguma coisa, algum vídeo que me diga que realmente, olha, errei aqui. Quem sou eu para dizer o contrário? Que sou eu que cometo mais erros? Vou criticá-lo do quê? Agora, estar a ver com os olhos, saber que as coisas estão a acontecer e depois as coisas acontecerem da maneira que acontecem, não pode ser. Eu não posso aceitar de maneira nenhuma que um árbitro que vai apitar um jogo em que as coisas não lhe correm bem, em lances muito graves, de grande penalidade, de agressões, disto e daquilo, a nota dele seja 8,5. Porque querem que ele suba a divisão. Não posso aceitar uma coisa dessas. Isso não é culpa do árbitro. O árbitro. Eu não posso aceitar uma coisa dessas. O árbitro está a apitar, ele não tem culpa Não posso disso. aceitar uma coisa Quem lhe dessas. dá essa nota é que tem que ter. Nós, na semana passada, com o Samora Correia, não jogámos bem 20 minutos, sofremos um golo, o nosso adversário foi mais competente, fez um golo, nós reagimos, não conseguimos fazer, fomos penalizados por isso. As pessoas têm que ser responsabilizadas. Eu não digo penalizadas, porque também não acho que agora... Mas responsabilizar. Mas completamente inadmissível, num jogo a Abrantes, com uma ação, o guarda-redes saltar na pequena área e ser dado golo. Quer dizer, não há ninguém que tenha visto que o guarda-redes saltou na pequena área e que a bola não está dentro da baliza. Eu não acho este tipo de coisas normais. E não vi ninguém responsabilizado por isso. E estas coisas, as pessoas têm que ser responsabilizadas. Eu digo isto, mas eu digo isto sem nenhum tipo de presunção, nem nenhum tipo... Eu não quero criticar ninguém. Eu já disse isto várias vezes. Não tenho problema de o dizer publicamente. O meu pai era pedreiro. O meu pai fazia casas, remodelava, o que ele tivesse que fazer na construção. Eu não sei fazer massa. Mas pronto. Eu não sei fazer massa. Não posso crer. Eu fui o jogador que fui, fiz a minha carreira da maneira que fiz, sou o treinador que sou. Eu não posso crer que o meu filho seja um grande treinador só porque eu sou treinador. Eu não posso crer que o meu filho seja um grande jogador porque eu não fui o jogador que eu gostava de ter sido. Ele tem que ser aquilo que ele quiser ser. É assim, e tem que para a competência que ele tiver que ter e fruto da competência dele. E tem que errar e bater com a cabeça e tem que ser ele a reagir às adversidades para crescer como homem. E isto, eu sei que isto custa de ouvir, porque eu não digo uma coisa aqui e digo outra ali. Não, é isto a minha ideia. Errar é humano. Que não é humano é não assumir os erros. Isso é que não é humano. O humano é nós erramos, assumimos que erramos. Não é humano massacrar-se as pessoas porque elas dão a opinião delas. Isso não é humano. Agora, a posição mais difícil do futebol para mim é ser árbitro. Isso é. Eu não queria ser árbitro, não tinha perfil. Isso é. E respeito-os muito a todos. Sim, mas a pergunta que eu estava a fazer tinha a ver com essa questão que acabaste de responder, que era só a questão de... Acho que era mais fácil para todos nós, e às vezes cometemos os erros e tudo mais, perceber que não são só os nossos erros que são penalizados. Se tu cometes um erro, como eu já cometi e levei os cartões que devia levar por isso, de faltar o respeito a um árbitro... Se não ganhares, vais embora. Pronto. Mas, por exemplo... E eu tenho isso bem resolvido na minha cabeça. Mas tirando esta parte, eu estou a dizer, na outra vertente, tu faltas o respeito a um árbitro, que deve ser inadmissível, e concordo, claro. Eu já errei em fazê-lo. E nós temos que ter a capacidade de assumir que às vezes nos cedemos e dizemos coisas que não devemos. E que muitas vezes, em muitos momentos... Eles também fecham... Até tentamos desculpar alguns dos momentos... com um erro, eu não faço, mas também já o fiz. Pronto. Mas não tenho problema de assumir, também já o fiz. Já houve momentos em que me agarrei mais ao erro do árbitro do que à incompetência que nós tivemos. Eu acabei de dizer, independentemente daquele erro e da grande penalidade que existe e que é clara, nós não perdemos com o Samora por causa disso. Nós perdemos porque não fomos competentes naqueles 20 minutos e deixámos que o nosso adversário fosse mais competente que nós. E isso temos que assumir. Agora, eu hoje agarro muito àquilo que posso controlar, agarro muito àquilo que nós podemos crescer como equipa e aquilo que devemos melhorar, e nem falamos muito. Aliás, a única coisa que nós falamos de arbitragem no nosso grupo é respeitar todas as decisões e independentemente seja ela qual for, nós termos que seguir o nosso caminho e sempre focados e com o equilíbrio emocional grande, porque temos que crescer nesse sentido e temos crescido muito nesse sentido. Eu próprio como treinador tenho crescido e vou crescer mais garantidamente,
porque é algo que eu quero e não quero estar focado naquilo que é importante, que é a minha equipa e o trabalho que nós desenvolvemos, porque não podemos estragar o trabalho semanal com uma outra atitude que não devemos ter. Por isso eu não, também já o fiz e acho que não é correto nós fazermos isso, não é correto, e nós temos de ter essa noção também. Agora, o que eu não acho nada correto, e não quero voltar a continuar a falar do assunto, é não nos assumirmos. Okay. E eu sou de acordo que o árbitro deve falar no final do jogo. Porque não dá uma entrevista, ainda há bem pouco tempo, um árbitro que acabou a carreira deu uma grande entrevista na bola. Eu devia ter falado antes, não é agora. Deviam falar antes, deviam dar uma entrevista também, dizer o que eles sentem. Os nossos árbitros podem sentir que apitam os nossos jogos e que os jogos não têm qualidade. Por exemplo? Nós, se calhar falamos mais do que jogamos, por exemplo, ou podem achar que as equipas estão mal trabalhadas, ou que, sei lá, tanta coisa que eles podem achar, porque eles são seres humanos e também gostam de futebol. E depois temos a questão, por exemplo, nós hoje em dia conseguimos munir-nos, nós treinadores, de um observador num ponto mais alto do campo que consegue ver coisas que, então imagina o árbitro que está tão perto que numa consegue, ok, tem um lance que até, mas há outros lances que lhe passam completamente alheios. Eu já tive árbitros que, exatamente, que conseguiram comigo assumir os erros. Nós a conversámos e a partilhar. Acho que a humildade cabe bem a toda a gente. E é normal, é normal. Eu acho errar que quando tu erras porque é um erro, porque uma coisa é um erro, outra coisa é certas coisas que acontecem. Eu acho que qualquer um deles tem a capacidade de assumir, olha, eu errei, eu vi. Agora depois já há aquela situação do politicamente correto, nós vamos avaliar e temos os vídeos para avaliar, não vi desta maneira, a intensidade. Isso tudo são questões, na minha opinião, para desculpar algo que era fácil. Errou. Qual é o problema de errar? Então está a acabar de dizer, os meus jogadores não falham bolas fáceis e querem encostar e os jogadores não erram. Erram. Deixam de jogar por causa disso. Não. Então o árbitro também não vai deixar de apitar. Exatamente. Tem que ter a capacidade de assumir eu errei. Porque isso faz parte do jogo e hoje em dia, e eu acho inadmissível, mas a verdade é que o VAR existe e o VAR comete erros. O VAR comete erros. Como é que estes não podem graves, e erros graves. Não é? Agora, é uma classe que é muito difícil de ser. E eu, no jogo, sou intenso e falo, mas depois do jogo e cá fora tenho a consciência de que não é fácil de ser e que aqueles que realmente o fazem porque gostam e porque querem ser, que sabem quando erram e têm a capacidade de conversar connosco sobre isso. Aliás, eu ainda há bem pouco tempo no Abrantes com o Ferreira, eu nem partilhei, nem disse nada, mas as pessoas sabem que eu tenho uma admiração grande por João Mendes, acho que é um árbitro. Penso que podia e deveria ter feito uma carreira muito, muito melhor do que aquela que fez, embora tenha feito uma boa carreira. Eu penso que ele no jogo teve uma atitude comigo e com o Seninho, que ofereceu-nos uma camisola a cada um antes do jogo, por toda a dedicação que nós temos dado ao futebol, por tudo o que temos dado ao futebol, e acho que isto revela do caráter de alguém que tem a consciência daquilo que tem acontecido ao longo dos anos. E eu nem publiquei, nem partilhei, e acho que ele também não vai ficar incomodado de eu dizer isto, porque foi um ato que ele teve na frente dos nossos diretores e da equipa dele, e ofereceu uma camisola a cada um, deu-nos a escolher a que quiséssemos, e eu disse ao Seninho para escolher primeiro, estava a jogar em casa, e disse a ele para escolher primeiro. Mas a verdade é que eu acho que isto devia de acontecer mais vezes. Eu não tinha problema nenhum em dar a minha abraçadeira de treinador ou o meu quadro tático a um árbitro, não tinha qualquer tipo de problema. Acho que isto não... Eu há bem pouco tempo tive uma expulsão que foi injusta e fui expulso por um amigo meu, e hoje tenho a mesma relação com ele que tinha. Acho que foi injusto, mas não vou estar chateado com ele por um erro que ele cometeu. Conversámos sobre o assunto, chegámos a um entendimento, está tudo bem, bola para a frente. E acho que isto deve existir a todos os níveis, seja com diretores, seja com treinadores, seja com árbitros, seja com delegados, seja com quem for. As pessoas têm que se habituar a conversar, porque não me venham dizer que uma pessoa comete um erro e apanha X castigos. A associação sabe o que é que aconteceu verdadeiramente. Não me venham com a história que temos que nos guiar pelo relatório. Eu não caio nessa. Tu quando há uma coisa grave, tu tens que ir ao cerne da questão. E as pessoas falam umas com as outras. Se as pessoas sabem o que aconteceu, sabem a verdade. Então, se sabem a verdade,
têm que agir pela verdade, não é agir, vou-me agarrar a um relatório, ou vou-me agarrar a isto, não, tem que saber da verdade, é a verdade que tem que vir ao cima. E eu penso que é aí que nós ainda não evoluímos, penso que é aí que estamos um pouco estagnados. Estamos demasiados agarrados a leituras de decretos de lei sem levar em conta a realidade das coisas. Nós temos jogos. Mas isto é a minha opinião. As taxas de jogo se pagam, e eu sei que é difícil arranjar, mas nós temos jogos em que não há árbitros nomeados. Nos tempos que correm, Mário, isto acontece. Eu posso dizer aqui os três, e era 3 pessoas, duas ligadas ao Caxarias e uma ligada ao Orem, porque o Orem teve a hombridade e a seriedade para manter a questão da continuidade dos jogos. Eu não queria ir a jogo, e na altura até foi contra a equipa do Catito, e ele disse, não, fazemos, nomearem. Nelsito, que tem o filho dele a jogar no Orem, árbitro principal, o Leonardo e eu como fiscais de linha, para se conseguir realizar um jogo de campeonato distrital de iniciados, tendo em conta que à tarde, em todos os campos aqui à volta, ia haver jogos de séniores. Mas é difícil, eu acho que é agora eu acredito que me diga, também te digo, 7 da manhã de casa, apitar por a questão, era isso que eu ia dizer, é que geograficamente, deve ser tão difícil, nós geograficamente não temos aqui assim tantos árbitros na nossa zona. E eu acho que não lhe justifica, a minha opinião. Não. E eu defendo-os neste aspecto, porque acho que não lhe justifica, e acho que é um desgaste muito grande saís ao domingo de casa às 6 e 7 da manhã para chegares à noite, um desgaste muito grande, e com um bocadinho de sorte ainda és maltratado. Ainda és maltratado. Todo dia. E não é fácil, e por isso é que eu admiro-os muito e respeito-os muito, embora possam pensar que não, mas é a realidade. Respeito-os muito e admiro-os muito, só que acho que há muita arrogância e muita prepotência em alguns momentos ainda, e alguma mentalidade fechada neste aspecto que acho que temos que melhorar. Eu não sei se às vezes isso parece-me, e assim só para terminar, depois mudo um bocadinho o foco, que senão que é, eu acho que quem os forma e quem lhes está a dar as indicações muitas das vezes podia-lhes dizer as coisas de outra maneira. Ou eu, na altura que tirei o curso, quem nos esteve a dar a parte da arbitragem foi a Ana Brites, e tenho a certeza que com a abordagem que ela teve no curso connosco, se os árbitros tivessem toda aquela abordagem e a capacidade... preocupa-se em conversar. E em conversar e em perceber, porque tu também podes estar num dia mau, em que a tua paciência, mesmo como treinador, pode não estar no sítio certo, e podes dar uma resposta que se calhar não... E o árbitro também não tem que ser psicólogo e perceber isso. Imagina, o árbitro imagina. Mas ao contrário... Eu acho que não quero estar muito a bater neste tema. Era isso, por isso é que eu estava a dizer. Mas o árbitro, imagina, apita às 9 da manhã um jogo. Ou é fiscal de linha, ou auxiliar, ou o que for. Às 11 outro. Às 11 outro. As coisas não correm bem. E à tarde vai almoçar à pressa, e à tarde vai apitar outro. As coisas podem... Não é fácil. Não é fácil. E se calhar à tarde, muitas vezes, acabam por acontecer coisas fruto do desgaste que já vem de manhã. E eu acredito que isso aconteça. E depois ainda apitaram também no dia anterior. E apitaram no sábado. E às vezes estamos ali a falar para receber 20 euros por jogo, ou 15, ou caneco. Exatamente. Mas pronto, mudando aqui o foco, o que é que o futuro reserva para o Mário Nelson? O que é que tu projetas agora no futuro próximo? Objetivos? A minha ambição é ser profissional. E aguardo e anseio por uma oportunidade no futebol profissional. Não vou esconder a ninguém, eu já disse, prefiro morrer a tentar do que nunca conseguir. A minha ambição não passa por andar a este nível. Eu penso que em muitos momentos me coloquei a jeito de algumas situações não acontecerem pela forma como eu vivo, que eu meti muitas vezes em causa todo o trabalho que nós fazemos semanal, porque as pessoas sabem a competência e a forma como nós trabalhamos. Não é preciso nós falarmos sobre isso, porque acho que as pessoas sabem, e depois, quando chega ali ao momento, as pessoas estão constantemente a tentar empurrar para trás. Eu não sei bem porquê, porque os resultados falam por nós. Nós atingimos nos clubes todos os objetivos que tínhamos que atingir. Eu costumo dizer que se eu não saísse do Fátima, se calhar o Fátima hoje nunca tinha pensado em projetar a equipa que projetou para subir novamente tão cedo. Se calhar continuava, ou seja, costumo dizer que mexi com as abelhas, e ainda bem, porque eu acho que é o patamar do Fátima, acho que é num quadro superior. Temos feito sempre o nosso trabalho por onde temos passado, bem feito. Já fomos convidados a voltar a praticamente todos os clubes por onde passamos. Penso que as pessoas nos clubes que trabalhamos ficam satisfeitas com o nosso trabalho.
Mas há aqui já alguma tristeza e algum desgaste, porque vejo alguns, e eu não tenho problemas nenhum em abordar isso, chegar a um patamar diferente e de futebol profissional com tanta facilidade. E penso que a nossa oportunidade já deveria ter existido. Eu penso que ela vai aparecer mais tarde ou mais cedo, é que continuamos a trabalhar e a preparar-nos. Agora, obviamente, que não esconda ninguém que quer muito ser profissional, quer muito ter a minha oportunidade no futebol profissional. É óbvio que vão aparecendo situações de outros clubes, de outros patamares, vão abordagens e temas. Obviamente nós vamos sempre analisando, mas não é algo que eu também queira fazer e dar esse passo desesperadamente ou de uma forma... Que és à procura de uma realidade que dê condições. Estava numa realidade onde tivéssemos condições de apresentar o nosso trabalho, onde nos dessem tempo para apresentarmos o nosso trabalho e para fazermos as coisas, sabendo nós que o tempo é de 8 em 8 dias. Porque ou ganhas, os resultados é que ditam aquilo que tu podes ser o treinador mais competente. Eu já referi isto por várias vezes, o Zé Mourinho já foi despedido e já ganhou Ligas dos Campeões. Eu tenho isso muito bem resolvido na minha cabeça. Se eu não ganhar, eu dou o meu lugar a outro. Eu não consigo estar num clube se eu não ganhar. Se eu não ganhar, eu dou o meu lugar a outro. As pessoas podem dizer, tens que ter calma, temos que ter calma e ganhar. Ganhar. Eu costumo dizer isto, e às vezes a malta critica-me por eu dizer que calma é no shopping a ver as montras, e é um termo que eu utilizo porque é a realidade. Muitas vezes a malta, muita água mata a planta, e eu digo pouca água mata o treinador, e a malta fica a olhar para mim. Eu respeito muito o futebol e dou muito ao futebol e trabalhamos de forma muito séria e muito honesta para com o futebol, e não aceito não estar para ganhar. Por isso, o que aquilo nos pode reservar é continuarmos a trabalhar humildemente, crescer, tentar ser melhores amanhã, tentar ser cada vez mais sérios e melhores amanhã, porque o nosso objetivo e o meu objetivo e o nosso objetivo passa claramente por chegar aos campeonatos profissionais. É o que nós queremos, é o que eu sonho, é o que eu ambiciono, e penso que a minha oportunidade um dia vai chegar e que vamos estar preparados para ela, e que vamos chegar ao patamar que eu acho que nós merecemos. Agora, o futebol e a carreira de treinador é muita gente para tão pouco espaço, é muito agressiva mesmo. É muita gente à procura da mesma coisa, e depois é pena que em muitos momentos, no deve e no haver, não é a competência que faz a diferença, é uma relação que tu possas ter, é um amigo que tu possas ter, e que no deve e no haver, e quando é o momento da decisão, opta por aquele, até um agente simpatiza muito contigo ou pouco contigo, ou ouviu isto ou ouviu aquilo e não vai olhar à competência. E isso a mim é que me deixa um bocado triste no futebol, mas eu nunca vou pedir nada a ninguém para que me lancem ou que me coloquem. Obviamente que teria que ter alguém a representar-me e que possa, obviamente, colocar-me onde nós achamos que merecíamos experimentar, mas nunca vou pedir nada a ninguém. Será a competência e os resultados que nos vão de levar onde nós pretendemos, e vai ser com a nossa identidade, com a nossa personalidade, melhorando certas coisas que eu sei que tenho que melhorar, mas claramente o nosso objetivo é ser profissionais de futebol, e esperamos e ambicionamos essa oportunidade. Cadeira de sonho, Mário? Tenho duas, já disse por diversas vezes, tenho duas. O meu Benfica, claramente que é o Benfica, e outra é o Vitória de Setúbal. Eu gosto muito do Vitória, acho que o Vitória é um clube que me dá muita pena não estar no patamar que merece, que é a Primeira Liga. É um clube que tem uns adeptos fantásticos. Está a voltar agora a ver outra vez uma fase complicada. Que eu espero que atinja o patamar que merece o mais rapidamente possível. Gostava muito de ver o Vitória num patamar diferente, e é um clube que eu gostava muito de treinar. Que ambiciono muito treinar o Vitória de Setúbal. Já podia alguma vez ter acontecido, mas a verdade é que as coisas acabaram por não acontecer. Mas o Vitória é um clube que me marca muito. E o Benfica, como toda a gente sabe, eu sou de Sporting, e acho que o Sporting é óbvio que também gostava de treinar o Sporting, é óbvio que também gostava de treinar outras equipas, mas quando eu falo em cadeira de sonho é porque eu acho que o Benfica, com tudo o que dá aos treinadores, com todas as condições que dá aos treinadores, com tudo o que proporciona, tem estado sempre
sempre mais perto de ganhar do que os outros clubes. É sempre mais apelativo ganhares no Benfica, porque na Europa, até na Europa, o Benfica consegue criar equipas para que tu possas ambicionar ir longe, uma competição europeia e ir longe. E nos outros clubes é muito mais difícil, e nós temos isto. O Sporting hoje perde o Rubén Amorim e abana. O Benfica nunca abana muito quando perde um treinador, nunca é um clube que abana muito, e tem sempre várias soluções para as posições, jogadores de 25, 30 milhões, ou seja, um departamento de scouting bom. Muito facilmente o Benfica em Portugal é a equipa que tem mais e maior sucesso, e depois movimenta muita gente. Não há que ter problema de dizer que é o clube que tem mais adeptos em Portugal. Não quer dizer que seja isto ou seja aquilo, a realidade é que é o clube que tem mais adeptos em Portugal. E o Sporting, ou o Porto, é sempre mais difícil de gerir do que o Benfica. Mas quando eu digo que é uma cadeira de sonho, claro que é uma cadeira de sonho, porque é um clube que eu penso que não te dá só a possibilidade, e eu disse isto várias vezes, que me gostava de ouvir quando o Roger Schmidt dizia que quando vim treinar o Benfica não me disseram que eu tinha a ganhar tudo. Eu penso que há determinados clubes, cada um no seu patamar, seja na Primeira Liga, Segunda Liga, que não é preciso dizerem que tens que ganhar tudo. Tu não podes treinar um clube como o Leixões e ires pensar em não dar alegrias à tua massa associativa, porque é uma massa associativa presente, é uma massa associativa que gosta do seu clube. O Vitória Sport Clube é igual. É um clube que tu não podes ganhar um jogo, empatar outro. É clubes que tu tens que ganhar assiduamente, e tens que fazer com que a equipa ganhe assiduamente, porque a massa associativa e o clube é grande e precisa disso, precisa de ganhar. E eu penso que o Benfica é assim. O Benfica dá-te a possibilidade de tu ganhares muito mais, tanto dentro como fora, do que os outros, e por isso é que as minhas cadeiras de sonho são estas duas. O resto, claro, que gostava de treinar muitos clubes, gostava de ter a oportunidade de treinar muitos clubes que existem por aí, mas aqueles que te dão aquela vontade são estes dois clubes, a Vitória de Setúbal e o Benfica. Se tivesses que ir a uma entrevista, agora imaginemos com o Benfica ou até no Setúbal, e tivesses que dizer qual é que era se calhar a tua maior característica, ou porque é que eras a pessoa certa para aquele lugar, o que é que achas que era a característica que melhor te define enquanto treinador? Sou um treinador que sou ambicioso e que jogo para a frente. Sou um treinador que não são os orçamentos ou o escalão ou a competência maior ou menor dos jogadores que me faz ter receio de jogar contra quem quer que seja. Eu não era capaz de treinar uma equipa como o Benfica e ter receio de jogar com o Real Madrid ou com o Manchester City. Não tinha qualquer tipo de problema em abordar os jogos com a mesma ambição que abordámos. E depois eu acho que enquanto treinador tenho uma coisa, é que nós temos as nossas ideias, e em muitos momentos, e eu tive várias vezes esta conversa já com diretores do meu clube, dos meus clubes, onde eu vou passando, e que me dizem que me ouvem falar pouco dos adversários, ouvem-me falar pouco dos adversários, veem a observação que fazemos, mas que eu foco muito naquelas que são as ideias da nossa equipa, em vincá-las e em fazer para que os jogadores façam aquilo que nós pedimos. E eu penso que num clube como o Benfica, ou este tipo de clubes, tu tens que massacrar os outros em 90 a 100% dos jogos. Tens que ser ambicioso, tens que jogar para a frente, tens que passar muito tempo no meio campo do adversário, mas com uma intensidade alta, com uma agressividade muito grande em querer ferir a baliza dos adversários. E se tivesse que ser entrevistado ou tivesse que falar sobre isto nos clubes, era sempre o que eu vou dizer. Tu tens que ter ambição, e não é só dizer que tens ambição, tens que a ter mesmo. Tu não podes abanar porque vais ter um jogo com o Porto e mudas tudo o que são as tuas ideias porque vais jogar com o Porto. Não, tu tens que ir igual a ti próprio, seja no Dragão ou no Estádio da Luz, tens que ir igual a ti próprio, iguais àquelas. Porque imagina, tu treinas uma equipa como o Benfica e vais treinar com o Real, e vais jogar com o Real Madrid. Se tu perderes, toda a gente vai achar perfeitamente natural, porque é uma equipa como o Real Madrid. Mas tu chegares lá e ganhares, mas fores fiel às tuas ideias, toda a gente vai olhar para ti de maneira diferente. E eu penso que é aqui que alguns treinadores como o Amorim têm marcado a diferença, que foi sempre fiel àquelas que são as ideias deles, fosse quem fosse o adversário. E já se nota, já estão talhadas em pouco tempo de trabalho. E eu penso que é por aí que tu tens que pensar, porque tu podes perder um jogo com esse tipo de adversários é uma coisa, mas 90 a 95% da tua época é diferente.
As dinâmicas são aquelas. Tu vais jogar muito em cima do adversário, vais pressionar alto o adversário, vais ter que ferir a baliza do adversário, porque treinares o Benfica não basta ganhares. Tens que ganhar e jogar bem. E isso é que às vezes as pessoas não percebem. Tu não te basta só ganhares para treinares um clube dessa dimensão. Tens que ganhar e jogar bem. Tu não podes hoje jogar de uma maneira, amanhã porque apanhas o outro adversário e jogar de outra. Tu tens de ser fiel às tuas ideias e tens que jogar sempre para ganhar e de preferência muitas vezes os adeptos querem golear. Por isso eu, se fosse entrevistado, seja por que clube for, há uma coisa que as pessoas têm que ter a certeza. Sou muito fiel às minhas ideias, àquilo que são os nossos princípios de jogo, e que são princípios de jogo em que gostamos de pressionar alto, gostamos de atacar, gostamos de ferir a baliza do adversário, somos pouco conservadores, muito pouco conservadores, gostamos de meter as nossas dinâmicas e gostamos que as pessoas, quando vão ver os jogos, gostem daquilo que veem e percebam que há um trabalho semanal e que há ali determinadas dinâmicas e variantes que são trabalhadas durante a semana e que são nossas e que são princípios da nossa equipa. Por isso, aquilo que eu diria, se fosse ao Benfica ou quem fosse, que era a pessoa certa, é porque tenho a certeza que nós conseguimos fazer um bom trabalho. Isso não tenho dúvidas nenhumas, conseguimos fazer um bom trabalho no outro patamar. Isso não tenho dúvida nenhuma. Mário, acho que está mais que visto que essa oportunidade vai chegar. Resta saber o quando e é continuar a trabalhar da maneira que tens trabalhado. Vamos a chegar aqui ao final. Não te vou fazer as duas últimas perguntas da praxe, porque já te fiz a última vez e deduzo que seja mais ou menos. Já não me lembro. Não? Então vá, mas eu pergunto. Já não me lembro, não, mas podes fazer outras. Mas não... Não, mas eu pergunto outra vez as duas últimas. Nós temos aqui sempre duas perguntas. Só que eu tenho uma coisa. E o Rubén Amorim ganhou a minha admiração por isso. Eu não era nenhum daqueles treinadores que agora diz que era treinadores ou agentes esportivos, o que for, ou quem gosta de futebol, que diga que eu era fã do Rubén Amorim. Toda a gente sabe que me identifico muito com para mim é um dos melhores treinadores do mundo, que é o Jorge Jesus, e isso prova-se nas equipas dele, obviamente. Não percebo porque é que ele nunca chegou a uma equipa de topo, se calhar pela comunicação. E eu gostava de dizer isso. Eu não me preparo para nada. Eu não venho para uma entrevista ou para um podcast ou para o que for e preparo. Não, eu sou eu. Preparo muito para os jogos, preparo muito aquelas que são as minhas intervenções no balneário, penso muito naquilo que devo dizer a cada jogo, porque as minhas preleções não são sempre iguais. Agora, neste tipo de entrevistas, eu não me preparo, nem estou aqui a dizer coisas para agradar a ninguém. Sim. Eu abordo os temas com frontalidade e com sinceridade, porque eu digo isto muita vez. Quem divulga o nosso trabalho são este tipo de projetos, este tipo de imprensa, e merecem saber a verdade. Obviamente que há coisas que se podem e não podem dizer exatamente. Aqui, obviamente, mas que as pessoas merecem saber. E isso, para mim, é muito importante. Por isso, a mim podem-me fazer as perguntas que fizerem sobre o tema mais delicado que houver, porque eu vou sempre responder e vou ser sempre o Mário Nelson. Isso é certo. Acho que ainda temos aqui tempo. Antes de chegar às duas últimas, tenho aqui uma pergunta para te fazer e acho que quem nos ouve também ficou na dúvida. Aqui há relativamente pouco tempo deste uma entrevista no final de um jogo que deixou a ideia que querias deixar o comando técnico do Ferreira. Compreendo, não sei se foi se calhar ali alguma frustração no final do jogo ou alguma coisa. Queres comentar um bocadinho sobre isso? Que na altura ficou... Posso comer? Olha, as pessoas depois... É que a malta ficou toda a pensar, olha, o Mário vai embora, o Mário vai sair. O nome do Mário Nelson é muito fácil de fazer futurologia e dizer o que lhes apetece. Às vezes até dizem coisas que eu próprio não sei. Mas eu, como digo a verdade, estou normalmente de consciência tranquila e posso falar abertamente, e por isso é que eu digo, podem dizer o que quiserem, eu falho como os outros todos, mas há coisas que a honestidade com os meus jogadores, eu posso entrar no meu balneário e olhar todos os meus jogadores nos olhos. Olha, eu vou-te contar uma coisa antes de responder à pergunta, e rápido, para não perdermos muito tempo, que aconteceu na passada quarta-feira no treino. Eu tinha tido uma conversa com os jogadores e tinha tido uma conversa com eles na abordagem e disse-lhes que na quarta-feira, para que não houvesse dúvidas, ia dizer um a um na cara deles, daquilo que eu pensava deles como homens e como jogadores, um a um. E filo, cheguei antes do vídeo, perdemos ali 20 minutos em que eu disse aos jogadores aquilo que era a minha ideia deles enquanto homens, enquanto jogadores, onde é que eu achava que eles podem chegar, o que é que eles dão ao grupo, o que é que eles podem dar ao grupo, o que é que eles ainda não deram ao grupo, porque é que não deram, a minha opinião pessoal. Disse isso tudo na cara deles. Não há nenhum jogador que não possa dizer isso. E há uma coisa que eu faço, é acordos com os meus jogadores, é compromissos com os meus jogadores. E como eu
estou saturado e cansado deste futebol, porque acho que, muito honestamente, não merece tudo o que eu tenho dado. Acho que eu dou demais para aquilo que este futebol merece e acho que já fui penalizado vezes a mais. Eu prometi aos meus Também não jogadores... sentes que haja reconhecimento sobre o que tu tens dado ao futebol? Não, antes pelo contrário. E se houver, as pessoas não têm capacidade de dizer, porque se eu for a falar aqui de números, não me lembro de ninguém que os tenha feito, mas se fores falar com as pessoas, elas inventam N desculpas para que isso aconteça. Mas os meus números estão claros. Olha, em Cruz, por exemplo, fizemos o melhor trabalho dos últimos 20 anos. Isto que estamos a fazer, ou que temos feito em Ferreira, é da forma que toda a gente sabe. Em Riachos, o clube tinha acabado e a equipa de sénior tinha acabado. Acabámos logo no primeiro ano, fomos à final da taça, ficámos no lugar que ficámos. O Almeirim voltou 20 anos depois à Taça de Portugal, com o relevado no estádio em que estava, que toda a gente sabe, etc, que ninguém quer falar sobre isso. Eu não quero que ninguém me reconheça a competência, só que me dessem paz. E que não me fizessem determinadas coisas. Se calhar já vai de encontro à resposta do que estávamos a falar. Eu não quero reconhecimento porque eu já disse isto e as pessoas, eu sei que elas ficam ofendidas comigo. A Associação de Santarém fez 100 anos. 100 anos. Não convidou um único treinador da primeira divisão distrital. Um único treinador. Não teve sequer a hombridade de convidar os selecionadores distritais e aqueles jogadores que representaram a seleção no último torneio. Eu acho que na gala da Federação Portuguesa de Futebol vimos bem quem foi. Eu acho que isso revela um pouco da consideração e do respeito que há até pelos vencedores de títulos da época anterior. Nem isso sequer se olhou. Mas eu já estou habituado a isso, porque este ano, quando foi a final da taça, nem sequer houve aquele pré-jogo com os treinadores, aquele lançamento da final, que normalmente há. Este ano nem sequer houve. Mas eu acho que não é sequer o reconhecimento que está aqui em causa. O que aconteceu ali naquele dia, eu fiz um acordo com os meus jogadores e pedi-lhes por tudo para que eles o fizessem comigo, que era respeitarmos tudo o que são decisões, por mais dura que ela seja, sermos educados e tentarmos focar-nos na nossa equipa. E eu prometi-lhes que não era mais vez nenhuma expulso. Fiquei muito chateado pela última vez como fui expulso. Fui bem expulso no jogo da Taça de Portugal, porque o árbitro teve uma personalidade muito boa, muito sério. Ele avisou antes do jogo, falou connosco, área técnica, aquelas questões que nós, como estamos habituados a andar por onde queremos, ele avisou que aquilo não podia acontecer, gesticular para a gente ter algum cuidado, mas avisou-me a mim e avisou o treinador adversário, não foi nada pessoal. E na altura, quando foi a expulsão do Tiago, eu cedi-me ali um bocado a reclamar, porque achei que ele não foi bem expulso. E o árbitro expulsou a mim também. E ele disse-me logo que me tinha avisado, a mim ou outro treinador. E no final do jogo teve o cuidado de falar comigo e escreveu isso no relatório. Que teve uma conversa comigo e que eu entendi a posição dele. E ele escreveu isto no relatório. Ou seja, não tinha ali nenhum tipo de intenção nem de maldade. Eu não cumpri as regras e ponto parágrafo. E naquele jogo em que eu não fiz nada para ser expulso, aliás as imagens são claras, e em que o árbitro decide expulsar-me a mim, e não foi porque o árbitro não viu quem foi que fez o que fez, foi porque decidiu expulsar-me a mim. E eu tinha dito aos jogadores que não era mais expulso, e se voltasse a ser expulso que eu abandonava automaticamente o comando da equipa, porque não podíamos fazer tudo tão bem feito, trabalhar tão bem e depois chegarmos ao momento em que é preciso algum equilíbrio e sermos nós a desequilibrar essa parte. E no momento eu disse aquilo porque tinha dito aos jogadores. A verdade é que depois, tanto da parte dos jogadores como da direção, não me foi pedido, e dos adeptos, não é, foi pedido tens que ficar, ou aquele tipo de situações, por favor, não é nada disso. Há uma ligação grande entre as pessoas. Houve uma demonstração de carinho. E acima de tudo, uma demonstração de reconhecimento do trabalho que nós fazemos. E acima de tudo perceberem que nós não tínhamos, eu não tinha tido nenhuma atitude que pudesse prejudicar o bom nome tanto do Ferreira dos Ezras como do nosso grupo de trabalho, porque a verdade é que eu não fiz. E isso obviamente mexeu comigo. Eu tenho todas as mensagens, sim, todas as palavras que me foram ditas tanto da parte da direção como dos jogadores, como dos adeptos, e na altura as pessoas, ele diz que saí e agora ainda está a treinar, porque eu treino, porque eu levo o futebol a sério, e se calhar isso é que incomoda muita gente. E se calhar o que as pessoas gostavam era que quando eu disse que ia embora,
que os jogadores ficassem contentes, que a direção ficasse contente, se calhar era isso, não sei. A verdade é que as pessoas, o retorno foi contrário. E eu depois assumi e pedi desculpa ao grupo por ter dito aquilo, mas eles perceberam e eles sabiam que havia esse acordo e foi isto que aconteceu. Porque muitas das pessoas não sabem o que é um acordo com o grupo. Eu não posso dizer aos meus jogadores que vou fazer isto para respeitarem todas as decisões, para estarem concentrados, para estarem focados e depois ser o primeiro a não fazer isso, a não cumprir com isso. Eu não posso fazer isso. Isso é completamente contraproducente. Não há hipótese nenhuma de fazer isso. E tenho tido esse cuidado, independentemente de concordar ou não concordar. Ainda ontem vi jogadores com os lábios abertos, vi entradas e eu não disse nada, nem vou dizer, só se for algo mesmo, não vou dizer porque já passei essa fase. Agora, o que houve aqui foi um compromisso entre mim e os jogadores. Foi o que houve. Foi um compromisso entre mim e os jogadores. E tu estavas a cumprir aquilo. É o que é importante. É que os jogadores tenham entendido que era um compromisso entre mim e eles. Não era abandonar o barco, porque disseram logo que eu tinha um projeto para aqui e para ali, que ia sair para outros clubes e que ia para aqui. Na hora que eu tiver que sair para outro clube, ou que eu tiver que sair porque quero sair ou porque tenho outra proposta, as primeiras pessoas que vão saber, tal e qual como foi noutros lados, será o presidente do clube, os capitães de equipa. Esses são as primeiras pessoas, diretores desportivos, que vão saber que isso existe e não vai haver nenhuma mentira. Porque há uma coisa que eu me orgulho muito. É entro no meu balneário e olho olhos nos olhos dos jogadores e não há ali nada de rabo preso. Nós falamos abertamente, eu tenho um discurso aberto com eles, aquilo que tenho que lhes cobrar eu cobro, aquilo que eu tenho que lhes dizer digo, e eles respeitam muito isso. E isso para mim, e eu também os respeito muito e tenho muito orgulho no grupo de trabalho, por isso, da minha parte, eles vão ter sempre sinceridade e aliás, é algo que eu cobro a mim mesmo para com os jogadores e com a direção, se tiver alguma proposta que eu acho que é melhor para mim ou para nós, a equipa técnica, e que nos pode catapultar para isto ou para aquilo, nós vamos garantidamente dizer ao presidente e dizer aos capitães de equipa se isso acontecesse. Se me perguntas, neste momento estou satisfeito, estamos a trabalhar e vamos continuar a trabalhar. Agora, queremos muito ser profissionais e não o vamos esconder. Espetáculo. Mário, como estava a falar ainda há pouco, estão chegando aqui às duas últimas questões. Pergunto-te, se pudesses voltar ou falar ou dar algum conselho ou voltar uns anos atrás, não digo ao Mário que estava a começar a carreira, mas se houvesse ali algum ponto em que tu sentisses que neste momento podias transmitir algo que ia fazer com que o trajeto, se calhar, da tua carreira se alterasse, o que é que tu dirias? Menos intempestivo, às vezes viver, não é por acaso, não é, que me identificam com o Jorge Jesus ou com os treinadores que vivem mais o jogo. Eu hoje já não estou nem de perto nem de longe parecido, obviamente que não, estou mais controlado, mas isso tem tudo a ver com o sangue que tu trazes na guerra e as coisas a correr-te bem, e tu sabes tudo aquilo que fazes durante a semana e depois chegares ali ao fim de semana e as coisas não correrem bem. Às vezes um pouco mais de tranquilidade, em alguns momentos em que eu, também fruto da idade, não é? Mais novo, em que estava a começar a minha carreira, em que as coisas felizmente me têm corrido bem e tenho atingido resultados e objetivos, mas era isso que eu fazia, era garantidamente, e eu penso que esse é o grande fator de eu ainda não ter saltado para outro patamar, é que no deve e no haver, acho que as pessoas olham um pouco àquilo que foi uma altura no passado em que cometi alguns erros e penso que olham um pouco por aí, e era isso que eu mudava, garantidamente mudava, porque eu penso que é isso que não me levou e não me levou a outros patamares ainda, e não me levou a outro tipo de projetos que eu penso que já merecia ter, mas que pronto, fruto de alguns erros que eu cometi, acabam por me penalizar e penalizaram-me, e era aquilo que eu faria, garantidamente mudava e tinha um pouco mais de calma em alguns momentos em que me excedi. Em relação àquilo que sou genuinamente, isso é muito difícil de mudar, obviamente que mais ponderação sim, agora no que concerne ao resto da exigência, do rigor, daquilo tudo que nós, a forma como estamos a trabalhar, isso vou mudando o processo de treino, porque há coisas que fazia e já não faço, obviamente vamos evoluindo. Agora, naquilo que é a minha pessoa, genuinamente, continuarei muito idêntico àquilo que sempre fui, com muita alegria, muita paixão, embora este campeonato já não seja a paixão que eu preciso. Eu preciso de outros desafios a outro nível, preciso de me desafiar, preciso de outro nível e outra realidade para me poder desafiar, e neste momento é isso que eu penso que preciso, mas aquilo que mudava era isso, era um pouco mais de calma, e penso que se eu tivesse, tinha chegado a outro patamar mais cedo, mas pronto, cometi os erros, tenho que os assumir e as consequências são grandes. Exatamente. Mário, questiono-te então agora aqui na última questão, e para acabarmos a entrevista aqui de uma maneira mais alegre, uma história assim que tu gostasses de partilhar, que ainda te faz rir sozinho no carro.
Como jogador ou como treinador? Escolhe tu. Eu tenho muita história. Eu às vezes, não sei se tu sabes, mas eu vou-te dizer isto. Sabes que os jogadores, os meus diretores e até muita malta, muitas vezes diz que me gostava de ver com o Cândido Costa, porque diz que eu tenho muito desse perfil e dizem que ia ser engraçado nós nesta história das histórias e de tudo o que vai acontecendo. Epá, eu vou-te contar uma história como jogador que corre muito por aí. Na altura o João Henriques era o nosso treinador e o João Henriques tinha definido para os últimos 3 jogos da pré-época que o Joel Miranda e o Gonçalo Martins iam fazer 45 minutos no primeiro jogo, um deles, e depois a segunda parte era dividida entre os dois, que era a posição 10, e iam dividir os dois. No segundo jogo ia jogar outro, Sempre assim até ao terceiro, nos últimos 3 jogos. Então nós fizemos os 2 primeiros, e quando chegou ao terceiro, o João disse que ia ser o Gonçalo, e o Gonçalo abandonou no segundo jogo. Para o terceiro abandonou. Houve ali a direção a pedir, como eu era amigo e tal, para falar com o Gonçalo, e eu fui falar com ele, e ele disse: bem, eu vou ao treino, vamos tentar chegar a um consenso, porque estamos na reunião lá com os capitães, com o presidente e o treinador. O João explicou, e tinha explicado as coisas como iam ser, e o João diz: Gonçalo, e domingo vais ter tu a tua oportunidade no tal jogo de treino. Aí ele vira-se e diz assim: não, se eu vier, eu é que lhe vou dar uma oportunidade assim. Existe para o treinador. Bem, nós mandámos para o chão a rir. E tem outra boa. Nós, numa altura, na terceira divisão, no ano em que o Boa Vista foi campeão, Manuel Guedes, que foi internacional português, jogou no Porto, era o nosso treinador, pessoa espetacular, e ele gostava muito da opinião dos jogadores. E então ele perguntava 1 a 1, todas as terças-feiras, o que é que acharam do jogo. E naquela época tudo nos aconteceu. Nós chegámos a estar a ganhar 2-0 na terceira divisão ao Fazendense aos 86 minutos e perder 4-2. Nós chegámos a estar a ganhar 1-0 ao Rio Maior já em tempo de descontos e perdemos 2-1. Tudo nos acontecia. Aquela equipa estava, pronto, tínhamos azar, tudo nos acontecia. Chegávamos bem até, mas aquilo tudo acontecia. E então o Manuel Guedes chegava sempre à terça-feira e falava, dava a opinião: qual é a tua opinião? 1 a 1. E ele dizia sempre, ele era muito amigo do Jaime Pacheco. E então dizia sempre: tive com o Jaime Pacheco ontem, estavam lá no Parque da Cidade, os gajos a correr, depois estive a falar com ele e disse: oh Manel, a tua equipa como joga, mais tarde ou mais cedo isso vai dar a volta. E ele começou a pedir a opinião 1 a 1, e quando chegou ao Gonçalo, o Gonçalo disse ao mister: olha, isso é tudo muito bonito, o Jaime Pacheco diz, mas mais uma semana e pontos 0. E a gente ficou todos a olhar para aquilo, para a fronteira. São estas histórias. Eu tenho muitas. Felizmente eu tenho mesmo muitas histórias engraçadas. O presidente do Fazendense, o Botas Moreira, tem muita história engraçada. Quando fui, olha, uma vez vou contar esta só para acabar. Certo. E vou contar. Eu quando fui treinar o Fazendense, e só para acabar mesmo, senão depois começo a contar histórias, e eu fui treinar o Fazendense, e o presidente era um presidente muito intenso, muito próximo dos jogadores. Ele é muito humano, é alguém que te exige, mas é alguém que te quer bem, uma pessoa que quer bem aos outros, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que está com os jogadores, está com os treinadores, só que era muito intenso no que fazia. E nós vamos jogar um jogo a Cruz, foi a primeira jornada do campeonato, e a gente jogou muito bem, mas empatámos 0-0, a gente desperdiçou muita oportunidade e empatámos 0-0. E o presidente da bancada disse mal de tudo, aquela forma dele estar, mas ele queria muito que a gente ganhasse, mas estava ali sempre a criticar. Eu acabou o jogo e disse a ele, ao presidente: olha, isto comigo não, então isto é a mesma coisa que eu chegar a casa e eu quero um abraço do meu filho, não é? Não, só o meu filho também me vem criticar, o que é que eu vou fazer à minha vida? Acho que você tem que ter outra postura, não pode ser assim. E se você continuar com esta postura, não quer estar aqui, porque acho que se você tem alguma coisa para dizer, vai ao balneário, fala com os jogadores, com o treinador, não está satisfeito. Agora, na bancada, você tem sempre de defender os seus, pode ser ali a dar tiros nos pés. E nós, passado umas semanas, fomos jogar à Chamusca e não jogámos nadinha. Perdemos bem, e não jogámos nadinha. Então ele andava de mãos nos bolsos, eu estava ali perto do autocarro, e ele dizia assim: não posso dizer nada,
Se eu disser alguma coisa, ainda ficam chateados comigo, pode nada, e só por exemplo, não. Entretanto, ele ainda dentro do autocarro e diz assim: agora já estou dentro do autocarro, já posso dizer tudo. E começou a desancar na malta. Pá, eu fartei-me de rir com ele. Mas como esta, eu tenho muitas histórias no futebol. Um dia gostava de contar muitas, porque é como eu costumo dizer, dar um livro e histórias engraçadas. E os balneários têm muito disso, de histórias engraçadas e da malta se rir. E eu tenho realmente muitas, mas tem que ser numa versão diferente do que assim uma situação. Temos que fazer algo, mesmo que seja só para contar histórias. Mas pode ser também uma situação de tipo sagrado balneário. Também podemos fazer. E nós podemos contar aí umas histórias engraçadas sem meter nomes. Sem meter nomes. Porque há histórias que são realmente engraçadas. E eu espero que estas pessoas que eu meti estes nomes não fiquem chateadas comigo, porque eu tenho muitas histórias mesmo engraçadas, mesmo minhas também, e posso partilhá-las um dia. Mário, olha, acho uma excelente ideia. Temos de trabalhar os dois nisso, que era um projeto engraçado para nós os dois. Agradecer-te mais uma vez a prontidão para voltares e para estares aqui neste projeto e para estares e para me tens ajudado imenso. Espero que quem está a ver isto e que coisas que acho que tem-se dado, isto é a minha opinião pessoal, e aqui já é um bocadinho mais devido à nossa amizade também que eu digo, que as pessoas deem a oportunidade e que queiram conhecer Mário Nelson Pessoa. Porque acho que muitas das vezes confunde-se quando tu estás a fazer o teu trabalho, quando estás a desenvolver a profissão que gostas, para se julgar a pessoa. Deem-se todos a esse bocadinho, porque vão ficar surpreendidos pela positiva. Mário, mais uma vez obrigado. Obrigado eu. E isso é verdade. Às vezes há pessoas que eu gostava que conhecessem mais a pessoa do que ouvissem algumas coisas, mas isso também já é coisa que não me incomoda muito. E obrigado eu e que tenhas muito sucesso neste projeto, e continuarei a ajudar e tentar trazer pessoas que te podem dar também visibilidade ao projeto. E mais uma vez obrigado eu pelo convite. Mário, bom, obrigado. Até à próxima.